Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje nós temos um episódio pra lá de especial. Esse aqui é um espaço de acolhimento, de escuta, onde o objetivo é trazer pessoas aqui que possam agregar com muitas informações importantes para você que está aí do outro lado. Então nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, que é um mês especialmente dedicado ao combate à violência contra a mulher. Só que assim como o Maio Laranja, que nós temos que falar sobre ele o ano inteiro, o Agosto Lilás é um grande símbolo, mas que infelizmente nós temos que trazer eles aqui o ano inteiro, porque a violência contra a mulher e os índices de feminicídio, eles têm aumentado assim, de uma forma gigantesca, o que me entristece ter que trazer esse assunto para vocês, porque também é um caso muito sério. E hoje eu tenho aqui mulheres importantes, mulheres que impactam e mulheres que lutam realmente pela causa e estão aí nessa batalha diária. Eu vou apresentar para vocês aqui, tenho 3 mulheres sentadas nessa mesa que são gigantes, que eu tive a oportunidade de conhecer nessa minha nova jornada, que são gigantes e que eu levo elas para minha vida e a gente tem compartilhado bastante coisa. A delegada Daniela Gomes Pinheiro, titular da 3ª Delegacia da Mulher, na oeste da capital. Você, eu não posso dizer que eu já conhecia, mas é um prazer e uma honra ter você aqui na nossa mesa, que diferente das outras, já também te elogiaram que vocês estão nessa batalha juntas, né? A delegada Cristine Nascimento Guedes Costa, titular da 1ª Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo, da Casa da Mulher Brasileira. A doutora Cristine, eu tive a oportunidade, minha primeira visita foi na 1ª DDM, me deu uma aula dentro daquela delegacia que já me impactou também. E a delegada Monique Lima, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, da Zona Sul de São Paulo, e idealizadora do projeto 6ª DDM Móvel. Então, hoje elas estão aqui, delegadas, grandes mulheres. Eu brinco, eu estava até falando quando eu cheguei aqui, quando eu vejo uma delegada como vocês chegando com o distintivo, eu falo assim, ó o poder aqui, ó. O poder tá aqui, o poder dessas mulheres, mas depois eu contextualizo com vocês que o meu sonho um dia na vida era ser investigadora. Eu fui para outro mundo, não fui para esse mundo da delegacia, mas quem sabe um dia, né? A vida a vida tá aí. Mas meninas, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, que eu sei que é muito corrido, a gente vinha conversando aqui antes, quantos inquéritos estão na mesa de vocês. E mais uma vez, muito obrigada. E para a gente começar, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? A gente vai falar desse tema do Agosto Lilás, o que para vocês representa na prática essa bandeira, né? O fato de vocês estarem nas DDMs, nessas delegacias que chegam essas mulheres vítimas de violência, de agressão e tudo mais. O que simboliza e qual a importância desse mês para vocês que estão nessas defesas aí para mostrar para a nossa sociedade? Fiquem à vontade, quem quiser ser a primeira. Posso ir. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. É um mês que a gente tem destaque da violência doméstica e para a gente, acho que as meninas concordam comigo, é importante porque cada vez que a gente divulga, que tem a sociedade civil, que tem empresas, e é um mês que acontece muito isso, nós somos muito convidadas para empresas, para falar sobre o tema. Quanto mais a gente fala sobre a violência doméstica, sobre o que está na lei, quais são os direitos, como pedir, onde recorrer, mas muito provavelmente a gente vai evitar que tenham outras vítimas. Então é um trabalho até de formiguinha que evita que lá na ponta, na nossa delegacia, tenham mais ocorrências, ou que ajuda aquela mulher que está numa situação de violência e não consegue solicitar ajuda por questões que impedem de constrangimento, vergonha, medo, ou por mesmo não saber onde ela pode procurar ajuda. Então, a divulgação que o mês... É lógico que a gente deve falar de violência doméstica o ano inteiro, porque existe na sociedade o tempo todo. Mas o fato da gente ter um mês dedicado a isso é como se a sociedade como um todo torna esse tema um pouco mais visível. E a partir do momento que torna mais visível, ele tira um pouco a vergonha, o constrangimento. Essa mulher, essa vítima, ela vai ter um pouco mais de coragem de procurar ajuda. Ou uma pessoa que está no início de um relacionamento que já percebe ali que tem alguns sinais de alerta de sair desse relacionamento. Então é muito importante porque a gente traz a sociedade civil, porque a polícia atua o tempo todo. Nós somos delegadas de defesa da mulher 24 horas por dia, 24/7.
Mas a sociedade civil traz, até mesmo no elevador subindo aqui, eu vi um anúncio lá, aplicativo de violência doméstica. O quanto isso impacta. São muitas oportunidades para uma mulher vítima pedir ajuda. E isso é importante. Porque às vezes ela não consegue pedir para um amigo, é constrangedor, é vergonhoso. Mas ela consegue pedir por um aplicativo que ela fique anônima, instruções, orientações. Ela consegue ouvir um podcast e dizer, olha, eu posso fazer isso. Ou ir numa empresa dela e dizer, cara, eu fui em empresas agora e eles sempre mandam no privado alguma coisa para tirar de dúvida. Olha, eu tenho essa situação. Então, você está abrindo um leque de oportunidades para que essa mulher que enfrenta muito o constrangimento, a vergonha, o medo. É o homem que ela escolheu para ser pai do filho dela, é o homem que ela escolheu amar. Não é a pessoa, é diferente de um crime normal. Então, isso significa o Agosto Lilás para a gente. Essa oportunidade de trazer amplo debate e maiores possibilidades para uma vítima ou possível vítima de violência doméstica. Muitas vezes a gente não às vezes nem sabe, né? Quantas mulheres estão do nosso lado. Sim. Às vezes amigas próximas e tudo mais estão do nosso lado e não sabem o que fazer. Vocês assistiram a peça Prima Fati, com a Débora Falabella? Eu não consegui ainda, mas falaram que é maravilhoso. Porque a gente vê a importância da nossa atuação lá, né? Até mudando um pouquinho aqui. E aí tem uma cena em que ela faz uma representatividade lúdica que foi muito impactante pra mim, que ela fala assim, pegando a estatística, ela fala, é mais ou menos isso. Olha pra você, tem uma pessoa do seu lado esquerdo e uma pessoa do seu lado direito. O que a estatística está dizendo é que pelo menos uma de vocês foi vítima. É mais ou menos isso. Ou foi você ou alguém que está do seu lado. O anuário fala isso, né? Hã? O anuário fala isso, o anuário de violência. Mas trazendo para o visual, para você poder lidar com aquela informação na prática, que quando você fala com número, nós temos uma tendência de dizer, mas não é comigo, eu não passo por isso, né? Que até já... Só acontece na televisão, nos canais de tragédia. Até antecipando então a minha resposta sobre a importância do Agosto Lilás. Eu faço muito trabalho preventivo, assim como as meninas, e eu levo muito mais para a questão de jovens e adultos. Eu acho interessante que todo mundo inicia dizendo, mas eu não tenho esse problema. Eu já inicio então a minha fala dizendo, por que falar sobre isso? Por que precisamos de um Agosto Lilás? Por que temos uma lei Maria da Penha e não a João das Couves, né? Por que vivemos essa epidemia agora? Justamente porque nós estamos numa epidemia de uma doença que não é conhecida. Porque todo mundo acha que não tem os sintomas dela, então se você não identifica que tem o sintoma da doença, você não trata. Então nós temos que fazer você reconhecer o que é a violência contra a mulher, o que é a violência de gênero. Não é só aquela que deixa uma marca física que vai cicatrizar. Ela é muito mais grave, inclusive, quando o sinal dela é sutil, que está invisibilizado, que você não vai tratar algo que você não está vendo. Então, eu começo puxando daí. Olha, você já passou por isso? Já. E aí, no final, tá todo mundo interagindo, já falando, nossa. Então, todo mundo que foi vítima, eu ouso dizer que não é a cada 3 pessoas uma foi vítima. As 3 foram. Sim. Porque tem aquela coisa sutil da propaganda, que vem colocando a mulher no papel de gênero super ingrato, que já passou, que tem que ser superado. Tem a questão das piadas machistas, tem a questão do mercado de trabalho, que ainda não é igualitário. É tanta coisa que nós temos que vencer. A questão do nosso corpo, né? Recentemente que nós conseguimos vencer a questão da ligadura, que precisava do homem para autorizar. Nós não somos donos do nosso corpo. Então, a gente sempre pensa assim, não, mas isso só acontece no Oriente, em países mais distantes. Aí eu sempre pego, porque todo mundo vê uma novelinha, né? Aí eu trago para a linguagem popular do dia a dia e falo assim, tá, eu dou um caso prático e digo, em que país foi isso? Brasil. Até 2 anos atrás, se um homem chegasse em casa e encontrasse a sua esposa com um amante, ele poderia matar e quando chegasse ao tribunal, tinha uma chance muito grande dele ser absolvido se alegasse a legítima defesa da honra. Tem a questão de que até o Código Civil de 2002, né, que foi ultrapassado, que é o código que rege a relação das pessoas em sociedade, se o homem descobrisse que a mulher não era mais virgem, poderia desfazer o casamento. Não é só naquela novela que falava que se não tivesse sangue no lençol, o homem podia devolver a mulher. No Brasil também. Então, assim, nós temos que conhecer a lei, conhecer os direitos, conhecer a vida, conhecer o que é violência para entender que agosto precisa existir, não só no mês de agosto, mas o ano inteiro, porque violência é muito mais do que só aquilo que deixa lesão. Então, eu acho que daí a importância desse mês, Carol. E a gente fala muito do abuso psicológico, né? Ele, na verdade, ele começa ali de forma sutil. E quando uma mulher se pega, ela já tá tão nesse mundo, tão distante da sociedade, mas dentro deste mundo da violência, e se acostumando com aquilo, né? Porque todo mundo não tem... Você aprender por repetição, a criança aprende por repetição, e a violência não deixa de ser isso também, né? Você passa, você é burra, você é louca...
E daqui a pouco você olha, essa mulher deve ser, você fala assim, não, realmente eu devo ser louca, não. Sim. Isso não tá acontecendo comigo, é uma loucura. E os homens vão fazendo isso, então a mulher vai aprendendo por repetição e não saindo, né? Eu tô vendo aqui que segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, em 2024 o Brasil registrou 1.492 casos de feminicídio, o maior número desde o início da série histórica de 2015. Isso significa uma média de 4 mulheres foram vítimas assassinadas por dia no nosso país. Quando vocês olham esse cenário, o que mais preocupa vocês, assim, de esses números que se tornam mais alarmantes? A gente trata isso em 2 cenários. Um que o feminicídio, ele é relativamente recente no Código Penal. Então, E aí é quando você chega no extremo, né? Exatamente. E o que acontece? Muitos estados, polícias do Brasil afora, demoraram e ainda estão nesse processo de adequar o caso em si ao feminicídio. Você às vezes ainda tem unidades policiais, não aqui em São Paulo, mas em outros estados, que colocam aquele crime como homicídio e não como feminicídio. Então esse número aqui pode até ser maior. Subnotificado. É subnotificação por conta dessa adequação, mas também cresceu muito por conta disso. Porque de uns anos para cá, todos os casos que a gente lidava como homicídio passaram a ser vistos como feminicídio. Então a gente tem um momento de aumentar os números até se adequar a essa nova legislação. Mas ao mesmo tempo, aí é a outra faceta do crime, é que o número realmente tem crescido. E o próprio anuário, ele traz uma observação, ele já vem trazendo isso dos últimos anos, muito interessante, que é o que eles chamam de backlash, que assim, é uma ação e reação. Quando a gente tem uma ação da sociedade, como o Agosto Lilás, que é uma reação da sociedade, de divulgar esses números alarmantes, de empoderar a mulher, de mostrar a ela os mecanismos de saída da violência, a conscientização, e é uma ação, você tem uma reação. E a reação, ela vem tão forte quanto a ação. E qual que é a reação? O aumento da violência de gênero. É como se o homem quisesse que a gente voltasse para a caixinha. Sim. Só que a gente não vai voltar. Mas aí o que ele faz? Ele esmaga a gente, ele empurra para essa caixinha. E como que isso a gente vê na prática? O aumento dos índices de violência. Não só do feminicídio, mas de todos os outros crimes. Então a gente vive um momento de reação a essa ação da mulher e da sociedade. E isso o anuário traz muito claro. Então a gente tem que lidar com esses 2 fatores. Um é essa reação e aumenta os números, e a adequação mesmo das unidades policiais a essa nova nomenclatura do feminicídio. Mas diante desses números que a gente vê, que eles são gigantescos e alarmantes e extremamente preocupantes, quais vocês acham que é o maior desafio no enfrentamento da violência? A mulher entender que ela é vítima. Exatamente. Nós trabalhamos com um processo em que a mulher ela entende que aquilo pelo qual ela está passando não é um crime, é uma crise de relacionamento com a qual ela pode lidar. Eu falo até da síndrome da Bela e a Fera, que eu criei com base em alguns desenhos para poder dialogar, porque as empresas de desenho animado, elas vendem a nossa rotina, né? E você pode ver lá a Bela, ela é colocada num castelo, acho que todo filme da Disney tem um pouco disso, né? Não criticando nenhuma empresa e tal. Mas é uma mulher que ela é cedida pelo pai para poder resolver um problema financeiro da família, e aí ela vai ver num castelo com um homem que é uma fera, que está sempre no limite da agressividade, ela tem que aprender a lidar com aquilo, e o filme deixa bem claro o seguinte, que ele só é agressivo porque ela não soube lidar com ele. A partir do momento em que ela aprende a lidar com a agressividade dele, ele é tranquilo. E como que isso chega para a vida da mulher no dia a dia? Eu sabia que no dia do jogo dele eu não posso ficar muito perto. Eu sabia que quando ele bebe, ele só é assim quando bebeu. Então, é a mulher que tem que aprender a lidar com a agressividade do homem. E se ele é agressivo é porque ela não soube, é uma falha dela. A mulher trabalha muito com a culpa. Então, se ele foi agressivo, até porque ninguém, Ana, é ruim o tempo todo ou bom o tempo todo. E o marido dessa mulher, daí a dificuldade dela denunciar, dela entender isso como uma violência, ele é 90% do tempo ótimo, um ótimo marido, um ótimo funcionário, é um religioso, um ótimo pai, ela tem gratidão por ele. É só de vez em quando que ele sai daquela margem. É só, eventualmente. E depois ele vem também, pede desculpas, que é no ciclo da violência. Ele vem ali na lua de mel como um cara maravilhoso, lembrando daquele cara que ele foi um dia. Então, ela não tem coragem de denunciar. Muitas das vezes, essa mulher, quando uma amiga incentiva, né, a rede de apoio incentiva, ela vai até a delegacia, a gente consegue visualizar isso muito bem, né? Ela tá denunciando no meio do caminho, ela lembra quem é o homem, ela se sente culpada, ela vai voltando atrás.
e já enfraquece o relato dela, ou então ela volta no dia seguinte para retirar essa queixa que ela Retirar fez. a queixa, né? Como ela diz, né? Então, assim, o maior desafio Ele hoje... vai mudar, ele vai melhorar, ele vai... Ela se sente muito culpada de apunhalar aquele homem que... Aí ela esquece o motivo que levou ela até ali. Ela fica focada em tudo de bom que ele Sim. é. Porque denunciar uma pessoa que você ama, que a violência de gênero, a violência doméstica, né, de gênero, ela é praticada por quem? Pelo filho? Pelo marido? Pelo pai? É muito difícil você não se sentir culpada. Então tem que ter, antes de tudo, você se fortalecer, a sua rede, se fortalecer para que quando você der esse passo, você não regrida. Porque a chance dela voltar, eu costumo dizer de uma forma mais vulgar, né? Na palma da mão desse agressor, desse algoz, muito mais rendida, muito mais vulnerável, é muito grande. Então ela tem que se fortalecer para não voltar atrás. Mas vocês podem, aí é uma curiosidade minha, vocês podem, enquanto mulheres, que muitas das vezes você tá vendo a mulher começando a fazer aquele relato, aquele firme relato, aí ela tem esse momento, esse momento, esse insight, nossa, mas ele foi tão maravilhoso durante tanto tempo. Vocês podem, em algum momento, vocês encorajam ela que aquilo, você tá no caminho certo, você vai fazer, ou vocês têm que se ficar ali de uma forma que vocês têm que deixar ela voltar atrás daquilo que ela tá vivendo? É difícil, Não, né? se o crime é de violência física, a gente continua. Eu já tive caso que eu prendi o autor e a mulher ficou chorando, dizendo que eu tinha prendido o amor da vida dela. Sim. E é normal. Eu já tive caso que eu encaminhei a vítima para um abrigo, pedi para ela ir de Uber e fiquei em contato com ela, e depois ela usou o meu contato e ficava assim, eu quero tirar isso, eu quero viver o meu amor, você tá atrapalhando. E ali você fica o quê? Procura apoio psicológico, você tá dentro do ciclo, ela não vai te entender naquele momento, mas você tá agindo dentro do que você pode fazer. São os crimes que permitem que a gente atue independente da vontade da vítima. E aí sim é possível, né? Porque aí você tem provas, né, pra você agir. Eu não preciso de uma vítima, por mais que ela se torne uma vítima não colaborativa, e algumas delas se tornam, e a gente acaba tendo até dificuldades, mas a gente tem outros meios de prova, e a gente consegue fazer isso, né? Então, tem casos emblemáticos, o júri que termina e a vítima, o autor é condenado, e aí a vítima vai lá e abraça e beija. Ela tá presa dentro de um ciclo de violência doméstica. É o que a Monique falou, ninguém casa porque quer uma pessoa ruim. Você casa com o amor da sua vida, você idealiza, você sonha, você acredita. E aí quando ela decide fazer essa denúncia, ela vai contra aquele emocional dela. Sexta-feira. A vítima chegou na delegacia grávida e não tinha sido agredida, tinha sido fisicamente, né? Tinha sido uma discussão, e aí eu tentando acalmar ela olhava pra mim, ela chorava, me tomava água e passava mal, falava assim, a senhora tá grávida, calma. Ela falou assim, ele me tratava como uma princesa, ele me pediu em casamento, então pra ela doía mais ele ter rompido as promessas do príncipe encantado que ele era, do que qualquer ato físico que ele tivesse feito com ela ali naquele momento, e precisava passar aquilo pra ela, não ia ter jeito. Então a gente pode, sim, a gente atua, até um treinamento. Eu brinco que quando eu tinha 4 anos como delegada, eu recebi o primeiro convite para ir para a Delegacia de Defesa da Mulher. Eu não fui porque eu não tinha maturidade para lidar com isso. Me chateava um pouco o fato da mulher voltar, né? Você ia lá, você prendia, você arriscava a sua vida e ela voltava, não entendia. Mas Deus tem propósitos maravilhosos. Eu casei, divorciei, passei por situações, tenho um boletim de ocorrência contra o meu ex-marido por perseguição. Isso eu acho importante e sempre falo nas minhas palestras. Ele sabia que pelo fato de eu ser delegada e de eu não querer essa exposição, ele poderia usar isso contra mim. Por isso que eu falo. Porque a partir do momento que eu falo, eu tiro o poder dele sobre mim. Exatamente. Entendeu? Não há como ele dizer por aí, eu vou contar que você tem o meu. Eu tenho. Tá aqui, eu tenho o meu. Eu falo primeiro. Eu fui vulnerável, né? Eu falo antes. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, mas demorou, porque eu sempre tive fama de ser delegada linha dura. Então, no dia que eu tive que baixar minha guarda e falar com o meu superior, está acontecendo isso, chamar minha equipe e dizer que estava acontecendo aquilo, foi horrível para mim. Não era uma questão financeira, não era dependência emocional, não era nada, mas era um constrangimento terrível para que eu pudesse tomar uma atitude. Hoje, trabalho isso em terapia, trabalho e gosto de falar. Falo, porque eu tiro e eu falo para as mulheres. E falar cura, né? Falar cura. E você tira o poder dele. Então, assim, se um dos poderes dele era me constranger, ele já não tem mais. O que a Monique falou, eu acho que é o fundamental na violência doméstica. Você se perceber como vítima. Porque dói você se perceber como vítima. Especialmente quando a gente está falando de mulheres fortes, que cuidam da família, que resolvem tudo. E aí, de repente, você tem que dizer assim, cara,
Eu sou vítima. Mas a sua fala é super potente e traz uma outra mensagem bem bacana do Agosto Lilás, que não é só sobre a vítima se perceber vítima também. É de você tirar um estigma da sociedade de quem é a vítima e de quem é o autor. Qualquer um pode ser vítima e qualquer um pode ser o autor. Independente da classe financeira, não torna mais fraca. Exatamente. Isso Então, traz muito poder. É isso que eu acho o professor Madeira 10 colocou, acho que ontem, assim, Quem trouxe? Pedir ajuda é um ato de coragem, não tenha medo, né? Madeira 10. E traz uma outra questão também do Agosto Lilás. Você ouviu o que a Dani falou no início? Eu passei por isso também, me ofereceram para assumir a DDM logo no início da minha carreira. Eu falei, não tem estrutura. E antes de entrar para trabalhar lá, eu falava, mas eu não entendo, a mulher volta, então eu não vou saber lidar com isso. A Dani falou a mesma coisa, não sei se a Cris passou por esse processo. Muito mais do que a mulher se entender como vítima e aceitar, entender que tem um processo de romper ali o ciclo da violência, é a rede de apoio dela. Porque a mulher acaba entrando cada vez mais nesse processo de se aprofundar na violência, principalmente na psicológica, que a autoestima vai ficando detonada porque ela vai ficando sozinha, porque a sociedade não entende esse processo do ciclo da violência. A mulher, ela volta porque ela gosta, se fosse tão ruim, ela não teria voltado. Não entende que cada vez que ela volta... O julgamento, né? O julgamento é terrível. Não se coloca a colher, mas a gente coloca na hora de falar mal, de criticar, né? É isso que eu falo. Eu falo, o Brasil tem essa tolerância social tão grande de não mete a colher, mas mete a colher em tudo. Entra no Instagram. Né, todo mundo entende de futebol, de política. E na mulher. Aí agora, na todo hora mundo de agir pra proteger, você não quer meter a colher? A sociedade já é julgadora, né? Por si só. Então você pega assim... Pô, essa mulher tá vendo que ela apanhou, tá lá. Eu vi um relato, inclusive um amigo bem próximo, ele é maquiador, e tinha um outro maquiador, eu não sei se vocês viram isso, que o cara, ele espancou a irmã desse maquiador. E ele veio, ela ficou desfigurada. Igual essa menina dos 60 socos. E ele pedia na rede social, por favor, encontre, porque ele fugiu, né? Encontre ele, preciso encontrar, porque ele bateu, ele espancou minha irmã e tal. E ele veio de outro estado pra ajudar a irmã, pra dar esse suporte. Ela se recuperou e ela veio na rede social dizendo que ele não era nada daquilo. Que ele era o amor da vida dela, que ela teve muito suporte da mãe dele, que ele não era nada daquilo, tal. Aí você pega, a pessoa se expõe, né, enquanto família, pra defender alguém da família, vai defender com unhas e dentes a irmã e tal, e daqui a pouco tá passando vergonha, aí a sociedade vem, tá vendo? Olha aí, gosta de apanhar, gosta disso, por que tá nesse ciclo? E qual que é, assim, vocês mais do que ninguém devem saber. A chance disso repetir, disso acontecer de novo e dela virar uma vítima mais grave ou uma estatística, uma estatística, ela virar realmente essa estatística do feminicídio é enorme. É enorme. E só que a sociedade ainda fica, tá vendo? Gosta de apanhar. Não é assim que a mulher escuta? Gosta de apanhar. E ela vai se isolar merece viver mais, né? Então ela não vai ter com quem... Cada vez que a sociedade julga, mas essa mulher se isola porque ela não fica quer só se com sentir ele. Exatamente. E é isso que ele quer. Vai ficando a princesa. E é isso que ele quer, narcisismo. O homem que ele é extremamente narcisista vai tirando ela desse ciclo familiar. Isso é a violência psicológica, né? Sim. Ele isola ela. Ela não teve mais. Mas ninguém, ela não pode contar com mais ninguém, ela só pode contar com E ele. ele vira de fato a princesa. Exatamente. No castelo. Fica no no castelo. Por isso a conscientização é importante. Ela não é uma conscientização só para a mulher, mas principalmente para a sociedade. Eu estava falando com a Dani que eu fiz uma ocorrência e passou para a área dela. E ela veio falar comigo, Cris, você me encaminhou as imagens do fato. A moça, segundo a Dani, ela apanha no elevador com mais 3 pessoas e ninguém ajuda. 5 pessoas. 5 pessoas. E ela apanha sozinha dentro do elevador e ninguém 3 homens, separou 2 mulheres e o casal. Porque aquela sociedade ali acha que não tem nada a ver com aquilo. E acha, inclusive, que se colocar a mão é capaz da mulher ir contra. Aí vem essa questão da mulher defender, eu vou defendê-la, daqui a pouco ela tá com ele, e eu não tenho nada com isso. Dentro de um elevador, olha que loucura. Porque a sociedade acha ainda que não tem nada a ver com isso. Então o Agosto Lilás vira conscientização também das pessoas do modo geral. E a gente sempre fala, briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Isso concha, mete tudo. Não, assim, se eles vão voltar, se eles vão ficar juntos, se a decisão dessa mulher... Mas a hora que você vê, você não pode se tornar uma pessoa alienada e fingir que aquilo não é com você. Exatamente. Eu fiz um experimento social agora em agosto, na Avenida Paulista. Então, eu peguei um casal e ela tocava na pessoa e fazia o símbolo que ela precisava de ajuda.
Juro por Deus, eu fiquei umas 2 horas. A gente ficou umas 2 horas tentando fazer esse experimento. 3 pessoas. 3 pessoas. Em 2 horas tomaram uma atitude. Um casal, a mulher ficou assim, tão impressionada, ela ficou, aí eles pararam, e enquanto o casal ia gravando, né, fazendo, eu ficava de olho em quem tinha observado. Esse casal foi, aí eles voltaram, e eles preocupados, e eles olhando, até que eles viram um GCM. Aí o casal continuou andando, e esse casal, ao invés de abordar o cara, o que estava acontecendo, eles chamaram a atitude certa, a GCM. Eu não sei o que fazer, eu vou chamar alguém que saiba. E eles ainda chegaram na GCM e o casal tava passando. A GCM foi e abordou eles. Aí eu cheguei, né, pra falar que aquilo era um experimento social, senão já pensou que aquilo ia virar um caos. Mas os que não abordaram, não fizeram nada. Nada, eles olham... Mas reconheciam o sinal? Nada. Ninguém reconhece. Aí você deve ter uma o parte sinal. que não conhece, uma parte que conhece, mas não quer se meter. Conhece, não se mete. Então eu gosto quando teve uma menina que, inclusive, ela nem era brasileira. Essa menina, ela ficou tão desesperada que ela foi pra cima da mulher e falava assim: oi, tudo bem? Aí ele falava: de onde eu te conheço? Ai, a gente trabalhou junto no hospital. A minha menina falou: a gente trabalhou junto no hospital, sim. E tá tudo bem com você? Faz tempo que eu não te vejo. Só que ela tremia. A hora que eu cheguei, essa mulher, ela tremia tanto, tão desesperada, e ela nem brasileira ela. Foi uma das que ajudou. E aí depois teve um outro casal que, a hora que eu percebi, eles estavam indo pra GCM, eu abordei. E aí eu abordei as outras pessoas que não reconheceram. Eu falei: você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Não sei. Teve uma que falou: nossa, essa mulher encostou em mim e ela queria pegar minha blusa. E assim, é triste. Eu fiquei triste por estar 2 horas gravando e 3 pessoas reconhecerem ou oferecerem uma ajuda. E você não tá num rincão, você não tá num lugar distante, que não chega acesso, as pessoas não têm acesso a conhecimento. Você tá na Avenida Paulista. Então, assim... onde toda e qualquer informação tá no banner, tá falando sobre a violência infantil, a violência contra a mulher, todas... Mas eu posso ser no final das contas eu saí de lá feliz por alguns e triste. 3 reconheceram. Eu também. Eu fiquei feliz por ter alguém que teve atitude, mas fiquei triste por ser tanto tempo e as pessoas ainda não saberem ou ignorarem. E as que eu tive a oportunidade de serem mulheres ainda, um deles foi o homem. Um homem que reconheceu e falou pra outra, e eles saíram desesperados porque eles não sabiam o que fazer. Aí eu fui abordar eles, ele falou: não posso falar com você agora. Eu tô empenhado numa situação. Eu vou resolver uma questão. Mas você vê que é interessante, desculpa, eles fizeram certo, porque o que a gente quer é que a pessoa se meta, mas que ela não ponha a vida dela em risco. Ninguém tá Exatamente. Foi exatamente. Não é sobre você estar no elevador e ir pra cima do cara porque ele tá batendo. Você pediu ajuda. Daria. Ela eram falou, 5 pessoas, né? O cara era bem magrinho. Dava pra ir. 5 assim, contra 1. Olhou, olha. 5 contra 1. E assim, gente, no elevador, eu vou intimar os 5, porque eu quero que eles falem pra mim o que eles pensaram. Tem um que olha pro teto o tempo inteiro. As pessoas se sentem envergonhadas. O teto. Eu falei: gente, assim, você é um homem, você tem provavelmente mãe, irmã, sei lá, amigas. Sim. Agora também pegando o caso, eu vi um caso de um rapaz, um ex-namorado que vocês devem ter visto esse vídeo também. Ela tá passando um batom assim perto do carro, ele chega e dá uma pesada, voadora, ela voa, uma voadora. Tem uma pessoa no carona que não faz nada, né? Não tem coragem de fazer nada. Depois ele abre a porta do carro, continua dando pesada. Aí aparece a atual namorada. Dói, né? Atual namorada. E eu fico pensando numa pessoa assim, julgando, já julgando, né? Você olha sem querer julgar, mas já julgando. Essa atual namorada, o que ela tá achando sobre essa violência? Que ela não pode ser a próxima vítima? Que se ela for a ex... não, é outro homem. Ele, pra mim, é maravilhoso. Pra mim, nela, eu tenho o ciúme dela, ele pode... desculpa o termo, mas sentar o reio nela, bater, desfigurar. Mas comigo ele é maravilhoso. É uma prova de amor. Tem até uma questão sobre a violência que fala que isso diz muito sobre como a pessoa aprendeu o amor, né? Que as emoções são aprendidas. E algumas pessoas entendem o amor dessa maneira, através da violência, por mais que seja estranho falar. Quando era criança, imagina assim, um lar agressivo em que ela via a mãe sofrendo agressão do pai. E o que acontece? Esse pai perdia o controle, a mãe aguentava e continuava ali. Né, repetição de ciclo. E aí depois esse pai voltava a pedir desculpas. Então o que acontece? Como que ela via essa imagem?
Meu pai amava tanto a minha mãe que perdia o controle. Minha mãe amava tanto meu pai que perdoava e permanecia. Então, para algumas pessoas, o amor é agressão. Para outras, é você permanecer. Entendi. Por isso que é bem complicado cair fora de ciclos. E sobre a questão dessas pessoas se omitindo, tem memes demais na internet que falam assim, quem é a mulher da sua vida que tem que sofrer uma violência para você se importar com esse assunto? Sim. Né? Porque quando é o outro, quando tá fora, você olha pro teto no elevador. É difícil. Ai, Mas assim, nessa questão que você falou agora há pouco, de a violência aprendida, as emoções aprendidas, hoje a gente já tem projetos para trabalhar o homem. Porque a verdade é que eu tenho lá inquéritos com o mesmo autor, que são 3 vítimas diferentes, né? No primeiro inquérito, ele levou a segunda namorada como testemunha, essa segunda namorada virou vítima do segundo inquérito, e aí depois nós tivemos o terceiro inquérito dele. Ele mora na área, então vai ser sempre cliente meu ali. E aí eu falei para ele, olha, você não sabe, você não ama a mulher, ou de alguma forma você não ama a mulher, não é possível. Mas a verdade é que esse homem também ele pode ter aprendido a ser violento e não justifica, ele tem que ser preso, tem que... mas ele vai ser solto. É um ciclo que veio, que pode ter vindo disso e aí. vai ter outra vítima. Nós não temos pena de prisão perpétua, então em algum momento a gente vai ter que trabalhar esse homem. Porque ele vai voltar e ele vai se relacionar com outra pessoa, porque alguma mulher vai achar que ele é bom. Né? Porque ele também não é só ruim. E é a mesma coisa com abuso sexual, né? Sim. Exatamente. Então, assim, esse homem, ele viu o avô bater na avó, o pai bater na mãe. Na cabeça dele, amor envolve violência de alguma forma. É uma forma de demonstrar o amor que ele tem, ele não sabe. Então, hoje nós temos alguns projetos já para que esses homens tenham uma reeducação, para que eles aprendam a lidar com os sentimentos dele. E quebre esse ciclo de violência que veio da família. E alguns projetos são voluntários e assim, eles pedem para fazer de novo, alguns entendem, alguns é consequência da pena que eles recebem, mas eles pedem para fazer de novo. Então é uma viradinha que a gente começa a ter no âmbito da violência doméstica, de tratar o homem também, que também é relevante e importante, porque esse homem sempre vai se relacionar com uma nova mulher. E é mais eficaz, né? Se você cuida da Maria, você tá cuidando da Maria, mas quem tá cuidando do homem lá, que é o agressor? Então, se você trata o João, você tá salvando várias Marias também, né? Sim. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nesse homem. É lógico, a lei agora fez 19 Entendam, anos, né? Não é sobre proteger o homem, dar lugar de fala pra ele, pra dizer, você tem razão, e então vem aqui. É sobre realmente tratar na base, né? E o ciclo da violência fala de relacionamentos. A gente tende a olhar só pra vítima. Tem uma mulher sofrendo o impacto da atitude do homem. Então, é um alimentando o outro ali. Você tem o narcisista, mas você tem a mulher codependente, que lida com a questão da emoção. Sim. Então, é um alimentando o outro. Não que jamais entenda o que eu estou dizendo, que a vítima alimenta o agressor, mas a dependência dela, o quanto ela se coloca vulnerável. Mas é automático, né? Um alimenta o outro. Sim. Porque o agressor, que é narcisista, que ele consegue esse tipo de... Ele não vai conseguir vítimas que são... Por isso que a vítima tá recebendo de 2 homens. Empoderada, uma mulher que vai sair fora, que a primeira vez que você se atrever a levantar a voz comigo ou levantar a mão pra mim, você nunca mais vai me ver. Se você encostar a mão em mim, quem vai apanhar é você. Então, assim, eles sabem qual é a vítima. Claro. Então, é uma forma dele se alimentar daquilo. Se eu sei que ela é uma potencial vítima... É nela que eu vou ficar. Então... Ela, por ser submissa, ela vai alimentar aquilo e ele vai alimentar. É uma troca. Infelizmente é um termo correto. Um vai alimentar o outro. Porque com uma vítima que não é potencial, isso é em todos os casos. Vítimas de abuso, que é exatamente desse projeto que eu falo. Se o abusador, ele entende que aquela não é uma vítima potencial para ele, não é ali que ele vai investir. Ele vai procurar outra. E assim é com o ciclo de violência de tudo quanto é coisa que a gente fala, né? Já ouviu falar na síndrome do dedo podre? Eu tava pensando nisso. Eu crio... não. Você tem várias teorias aqui, viu, gente? Doutora Monique, ela precisa criar uma página. Doutora Monique, as suas teorias. Não, eu tenho a síndrome da Bela e a Fera, da Pequena Sereia, eu acho que é a que comunica mais, dialoga mais com a realidade da mulher, mas vou falar primeiro da do dedo podre. A pessoa, ela vive um padrão de relacionamento, por isso que eu falo, muito mais importante do que fazer o boletim de ocorrência, correndo, sem estar preparada pra isso, e terminar o relacionamento, ela entender o processo pelo qual ela tá passando. Por quê? Se ela... não entendeu o que foi aquela violência, que aquilo ali é violência sim, que ela foi uma vítima, que ele foi bom, mas
passou, agora ele é um algoz, ela vai terminar aquele relacionamento, vai achar outro igualzinho. É aquela amiga, Ana, que arruma um cara que só, vamos supor, que é mó deitão, que só vai pros lugares se ela pagar conta, sabe? Mó aproveitador. Ou então o cara que traz sempre. Ela sempre vai dar um chifre. Mesmo. Ou, não, mas até porque passa não é só sobre agressão, né? Não, O cara que é mulherengo. Ela vai ter um relacionamento no com outro. vai arrumar outro igualzinho. Por quê? É um ciclo de violência ainda não percebido. Ela vai reproduzir os ela mesmos entende padrões. que o homem, pra ela, é aquele tipo. É o dedo podre. Essa mulher que ainda não entendeu. A vida, ela é muito maravilhosa e perfeita. Enquanto você não aprende uma coisa, ela vai te ensinando as lições ali, ó. Vamos lá, minha filha, passar de novo pela mesma situação. Até você se fortalecer e falar, não, isso não é pra mim. E às vezes você tem uma vítima que você vai registrar o boletim, você vai puxar, ela tem 2, 3 boletins com outros homens. Sim. Ou seja, ela tá numa condição de vítima, de fragilizada, uma presa fácil, é aquela questão que você falou do ciclo de um alimentar o outro, que ela vai só atrair homens com essa energia, homens agressivos. Então ela precisa realmente, então você precisa tratar o autor, você precisa tratar ela também, para que ela não caia em um outro ciclo de violência contra o homem. Porque, nossa, doutora, eu peguei essa vítima aqui, tá no 3º agressor. Gente, isso não é normal, tem alguma coisa de errado. A gente precisa tratar essa moça, porque mulher. assim, como que ela tá passando novamente por um ciclo de violência 2, 3 vezes, né? Eu pegando esse gancho, eu recebi aqui a Geórgia. A Geórgia é uma vítima de abuso sexual. Ela esteve aqui conosco e ela conta, e o que você está falando faz tanto sentido, porque ela conta, o pai dela biológico, ele era extremamente agressivo com a mãe, ele bebia, ele era agressivo, ele batia nela desde que da gestação. E isso foi um ciclo. Ele veio a falecer, o pai, por acho que adoeceu, não sei direito, não vou me lembrar agora a história. Quando a mãe arrumou um outro homem, ele era perfeito, maravilhoso, e foi esse homem que abusou da Geórgia, o padrasto. Mas ele começou nesse ciclo: bebida, violência, agressividade contra a mãe, e a mãe nesse ciclo de novo. E não me parece uma mulher ativa, assim. Me parece uma mulher mais submissa, uma mulher que, não sei se esse é o termo, mais permissiva e que se acostumou com aquele ambiente mais hostil em relação ao homem. Que aí foi quando ela começou a abusar. Ele começou a abusar da Geórgia e a mãe não percebia, não via essa violência. A mãe viveu aquilo, né? Isso é muito comum. E aí a gente fala sobre isso, sobre a mulher sempre se permitir estar com esses homens agressivos e não ver, né, essas questões. Vocês trabalham em frentes assim diferentes, cada uma nas suas delegacias, cada região tem são específicas, né? A violência ela tá aí, mas cada delegacia acaba trabalhando numa frente. Quais são os maiores desafios dentro de uma delegacia da mulher? Todos, tá bom, já sei. São tantos desafios, né? Mas eu acho que a questão de lidar com essa ignorância mesmo, de fazer a mulher entender, olha, não volto atrás. Quando ela pede protetiva, por exemplo, eu acho que uma parte de mim muito grande vai embora quando eu vejo uma mulher, principalmente quando ela foi vítima de um crime muito grave, e ela vai lá dizendo que ela não quer mais a protetiva. E você vê ali nos olhos dela que ela só tá entrando num ciclo de violência pior do que ela estava, e ela está achando que aquilo ali é uma aposta no relacionamento, que agora vai. E aí eu às vezes me sinto impotente. Você perde aquela mulher, você sente que tá perdendo ela, exato. sabe? E eu costumo dizer assim, ela não, mas ele, imagina, aí você fala um pouquinho pra essa mulher, só que também tem que ter um limite, você não pode assustar essa mulher, que senão ela vai achar que você tá fazendo terror, aí ela vai embora mesmo. Eu costumo sempre dizer que, assim, nem toda vítima de uma ameaça, nem toda mulher que sofre, que o homem sacode, dá aquele soco na porta, na parede, isso é uma violência que a pessoa vai desenvolvendo doenças, síndromes do pânico, coisas, né, vai ficando em alerta o tempo todo, autoestima lá embaixo. Isso é tão grave, mas as pessoas não observam. E aí eu falo que nem toda vítima desses pequenos, entre aspas, crimes, vão morrer um dia, vítimas de feminicídio, vão ser assassinadas pelos homens, mas toda mulher que um dia foi assassinada pelo seu companheiro ou pelo seu ex-companheiro passou exatamente por esse processo. Então, não vai dar sorte pro azar, né? Ouve um pouquinho a nossa experiência que nós temos a falar. O agressor não tem cara, ele não escolhe a vítima pela classe social, pela dependência financeira, pela beleza. Não é só mulher feia, mulher pobre, mulher preta que vai ser vítima. Não é só aquele cara que é desempregado, que é um alcoólatra, que vai ser o agressor. Então,
Se tá ruim pra você, se acendeu aquela luzinha aqui dentro, a gente fala a bandeira vermelha, né? Dá um tempo, vai buscar sua rede de apoio, cai fora desse relacionamento. Ainda mais se você teve a chance de conseguir uma medida protetiva, o juiz te concedeu aquilo ali, e aí você vai abrir mão de algo que estava te protegendo para voltar pro seu abusador, é bem grave. Isso, eu acho que é um desafio bem grande. Vocês já tiveram alguma vítima dessa que veio retirar essa queixa ou tirar e depois vocês souberam que ela realmente... Eu tenho uma que sofreu tentativa de feminicídio grave, foi esfaqueada, ficou com... Mas nenhuma delas não que você faleceu. soube veio a falecer? Não, mas assim, o que eu falo pra gente que trabalha com violência doméstica é diferente. Eu fiquei 11 anos em delegacia de bairro comum, crimes comuns. E crime comum é muito legal. Trabalhava em periferia, era mais distante. Todo mundo odeia o ladrão. O ladrão é preso, todo mundo fica feliz, todo mundo comemora e tal. Trabalhar com violência doméstica não é tão fácil e tão simples assim. Porque é o que a Monique falou, aquele homem, ele não é o tempo todo ruim. Né? Então ele é, até ele mesmo, eu já tive ocorrência de flagrante que demorou um pouco, o autor estava sob efeito de substância entorpecente, até chegar no momento da oitiva dele já tinha passado e ele chorava porque ele havia agredido a mulher na frente das filhas e ele não queria que aquilo tivesse acontecido. Então, se trabalhar com violência doméstica, a gente lida com uma coisa que pra gente, por isso que eu corro, meninas, é difícil, que é a frustração. A gente sofre todo dia pequenas frustrações. Com essa história que a Monique falou, uma vítima que tinha medida protetiva, que estava ali super no caminho, e aí ela fala, não quero mais porque eu tô retomando o relacionamento com ele. E a gente não pode fazer tanto assim, a gente pode ajudar, a gente pode orientar, a gente pode dizer, se precisar de novo eu tô aqui, e por dentro a gente fica, ó, ela tá correndo risco, vai acontecer de novo. Vocês vão pra casa pensando nessas vítimas? Ah, sim. Muito. Então, assim, você acorda, eu já tive situação que eu acordei e eu fui pesquisar BO pra ver se tinha acontecido alguma coisa com a minha vítima, porque nós que trabalhamos com violência doméstica, a gente perde vítimas como médico, como psicólogo, como psiquiatra. Vai escorrendo. Eu acho que isso fala muito sobre a rede de apoio, porque eu acho que quem trabalha ali na linha de frente de delegacia percebe que falta também, assim, nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher maravilhosa, e a rede de apoio também, só que não é muito integrada, então eu acho que falta... A gente perde ela no meio do caminho. Exato, né? se nós tivéssemos ali um caminho dessa mulher, sai da delegacia e vai direto para um acompanhamento, não é uma consulta de meia hora. Eu acho que todo mundo faz terapia e sabe que, né, você pode fazer 2 anos, você ainda não tem a Eu tô há alta 17 anos fazendo terapia e cada Imagina segunda-feira 30 minutos. eu faço terapia. Eu fico, nossa, acontece alguma coisa, eu falo, nossa, quanto tempo falta pra eu chegar na terapia pra eu ter que tratar isso? Então, imagina se toda vítima de violência tivesse esse acompanhamento da rede como um todo. Eu acho que eu me sentiria um pouco melhor. Porque quando ela sai, eu falo, nossa, um psicólogo ajudaria. E acho que a sociedade ainda vê psicólogo coisa pra maluco, que não é. Sendo um pouquinho agora dramática, contar de um caso que eu tive de uma vítima que eu perdi não por Era essa feminicídio. minha próxima a pergunta. gente perde Conta aqui o caso que mais, assim, que vocês consigam lembrar agora, ó, que tem sempre um que impacta mais, né? Teve um de uma vítima que fez o BO e era um caso, ela vinha, porque eu acho que o otimismo da mulher, essa coisa de acreditar sempre, de sempre perdoar, sempre desculpar, que a mulher perdoa muito, né? Ela vinha de um relacionamento frustrado, ela tinha uma filha já de idade, já tinha uns 17, 18 anos, se envolveu com outro relacionamento, teve um filho com esse rapaz, só que ela viu um ciclo se repetindo, falou, não quero. Foi à delegacia, pediu medida protetiva, e aí vem uma informação muito importante. Você pediu medida protetiva. A polícia fica em alerta sabendo que você está num relacionamento que tende a ser abusivo mesmo depois de rompido. Então, mas para a polícia fazer algo, se esse indivíduo não se sentiu intimidado com o papel, com o aviso, tem uma medida protetiva, se ele chegar perto, você tem que chamar a polícia não tem como adivinhar. Então, as mulheres nem sempre procuram a polícia quando eles continuam sendo agressores, mesmo depois delas pedirem. E essa mulher continuou sendo perseguida por esse cara e não avisou a polícia. E aí, temendo, porque ele falou, se você não voltar para mim, eu vou atrás da sua filha, que ela tinha uma filha de 18 anos de um relacionamento anterior. Ela, com medo, voltou. Só que aí ela voltou e ficou insuportável e falou, não, vou terminar. E a polícia não foi avisada de nada disso. Só tinha ali a medida protetiva. Até que um dia, ele bebeu, na madrugada, foi no estabelecimento onde a filha dela trabalhava, uma lanchonete. Na entrada tinha garrafa de bebida, ele quebrou uma garrafa de bebida, usou isso como objeto cortante. A menina trabalhando, ela estava preparando os salgados que seriam servidos quando a lanchonete abrisse. E tem as câmeras, eu assisti durante 6 minutos essa filha de 18 anos lutando para não ser estuprada
por esse cara, ele cortava ela todinha. Era sangue, ela começou a perder as forças, brigando, 6 minutos é muita coisa, né? Ela brigando com ele ali, acho que a sorte dela é que ele estava muito alcoolizado. E ele rasgou o corpo dela toda, ela brigando, só que chegou uma hora que ela não aguentou mais, ela se rendeu. Ele abusou dela ali naquele sangue todo, e depois foi embora. E aí, quando nós fomos ouvir esse cara na delegacia, aí eu perguntei se ele se arrependia, ele falou que só se arrependia de não ter conseguido fazer o mesmo com a mãe, no caso a ex, né? E essa mulher carrega um peso enorme, porque é o que nós falamos hoje da violência vicária. A mulher tolera muita coisa e perdoa quando é com ela. Quando mexe com o filho, essa mulher nunca mais vai se recuperar. A culpa que essa mulher vai carregar. Então, assim, ela voltou várias vezes. Nós não podemos nunca julgar essa mulher. Por isso que nós estamos aqui falando, é por isso que tem o Agosto Lilás, nosso trabalho preventivo de levar informação, de dizer para essa mulher que ela não pode nunca voltar atrás, é porque nós fazemos terapia, nós tentamos buscar o autoconhecimento, e mesmo assim nós vamos morrer sem nos conhecermos por completo. Você acha que você vai conhecer o outro ao ponto de saber lidar com a agressividade, de prever qual é a atitude que ele é capaz ou não de tomar? Então não volta. Não volta. É óbvio que tem exceções, tem pessoas que são recuperáveis, mas a maioria não é. E se você chegou ao ponto de um dia pedir uma medida protetiva, é porque nós não estamos falando de alguém recuperável. Você tá falando desse caso, eu lembrei de... Quando você estava falando, eu lembrei de um que eu tive, bem parecido com o teu, e essa questão, uma das coisas que prende, é por isso que a gente falou da lei da alienação parental, de como essa lei é prejudicial para a questão da violência doméstica, porque assim, a mulher ela tolera muita coisa, mas os filhos ela não tolera. Então assim, e o homem pratica muita violência com relação aos filhos para atingir a mulher. Se separa, pega a criança, não devolve, que é coisa que deixa a gente ir na delegacia desesperada. A mulher chega e fala assim, olha, eu me separei porque ele me batia e ele pegou meu filho hoje, já está 2 dias e não me devolve. O que você acha? Eu já acho que matou a criança. A gente já fica desesperado, vai todo mundo pra rua. Então assim, a gente sente muito essa questão dos filhos. E esse medo mantém ela com o agressor. Mantém. Aquele caso que você me passou, né? Do sequestro da criança. Você lembra desse caso? A gente tem muito caso junto, assim, né? Que uma faz, a outra termina. É uma situação dessa. Então, assim, ele se separou dela e ele levou os filhos dela. E aí faz como? Não falou que não ia devolver. Então, assim, o filho mantém a mulher no ciclo de violência. Por isso que a gente pede essa mulher por isso. Uma pergunta minha, assim, quando o homem leva e ele não devolve, você não pode enquadrar ele num sequestro. Tem várias situações. Eu enquadro. Depende muito. Ainda peço a prisão dele. Se não tiver uma guarda regulamentada, nada, se foi uma separação, os dois são pais. Tem que ver a guarda compartilhada. compartilhada. Os direitos. Né? Então, a mulher ela precisa regulamentar essa guarda o quanto antes. Por isso que às vezes assim, a Monique falou, fazer o BO. E eu como delegada tô aqui para dizer que nem sempre o BO é a primeira e mais importante peça que você vai fazer. É muito bom que você comunique a agressão, mas você também tem que procurar todo o fortalecimento psicológico, porque você vai enfrentar uma sequência muito grande. Uma batalha, né? E se tiver crianças envolvidas, também já providenciar isso. Porque é muito difícil a mulher chegar lá e falar, ele tá com meu filho, só que ele tem os mesmos direitos que ela. Né? Então assim, eu já fui buscar bebezinho que amamentava ainda, e aí eu fui, só que eu vou por minha conta e risco, podendo até responder por algo mais grave. Fui lá e falei com a sogra, falei, eu vim e vou levar a criança, e levei a criança para a mãe. Depois a gente regularizou tudo, colocou no papel, encaminhou para a juíza, mas naquele primeiro momento que eu fui, eu não tinha nenhum papel. Né? Eu depois regulamentei tudo ali que havia Mas acontecido. olha como a gente fica numa situação difícil, né? Mas eu coloco minha profissão em risco, né? Porque eu posso responder por abuso de autoridade. Nós costumamos falar que a delegacia é porta de entrada dos direitos fundamentais. É porta de entrada de tudo. Delegacia, hospital e igreja estão sempre abertos. E aí, assim, só que é só a porta de entrada. A mulher, ela começa a caminhada dela, nós chamamos de rota crítica. Ela começa a caminhada dela pela delegacia, mas não acaba ali. O boletim de ocorrência tem um potencial enorme. Ele é um escudo em algumas situações, mas não em todas. E, assim, situações dessa de filhos envolve dela buscar um advogado, vai depender a área de defensoria família, pública, defensoria pública, que só com agendamento, social, que demora meses. Tem muito desafio. Então, assim, a rede tem que funcionar, abrigo, né? Abrigo é um problema grave, né? Porque porque às vezes você tem uma área efetiva que é rápida, aí você esbarra em outra. Sim, que aí ela pede a regularização do filho dela, né? Olha, eu me separei, fiz o boletim, agora eu quero que a guarda fique pra mim. Ela pega um agendamento para daqui a não sei quantos meses. Ela não tem condição, uma dessa ele já pegou a criança e já levou. Uma coisa que me frustra muito é quando a mulher precisa de abrigo. São Paulo tem hoje uma das maiores redes de apoio, só que ainda assim não é suficiente. Abre um novo abrigo e esgota. Abre um novo centro de assistência social, esgota o agendamento. E aí a mulher, às vezes, ela não tem pra onde ir. Ou ela vai
E aí ela olha a situação lá do abrigo e ela fala assim, esse problema aqui, com esse problema eu não sei lidar. Com o problema que eu tenho em casa, é muito mais fácil. Já tô acostumada. Mas meu filho vai ter a caminha dele, vai ter o alimento. Ela fica ali no meio. É sempre assim. É o filho. O filho, ele demais. prende. Essa história de que filho não prende casamento, que filho não é barreira pra nada, ele pode não ser algumas vezes, mas algumas E a vezes gente entende, você Lembra que algumas vezes você realmente fica nessa situação por realmente meu filho, eu não vou ter condições, tá bom, eu não trabalho, ele é o provedor da casa, a violência financeira, ele é o provedor da casa, eu tiro meus, às vezes, aí você ainda fala, administra, 2, 3 filhos, eu tiro meus filhos, eu vou para um abrigo, qual que é a memória que os meus filhos vão ter? O que eu vou fazer? Então, ela eu se vou sacrifica mais uma vez. eu vou me sacrificar, vou ficar aqui em nome dos meus filhos, só que muitas vezes, e óbvio, falando aqui, né, eu, graças a Deus, nunca fui vítima de uma violência doméstica, mas aqui a gente falando é muito fácil, né, de tratar, de lidar, eu tô vendo que essa pessoa é vítima, mas as mulheres também precisam pensar enquanto seus filhos, não é só na cama quente, né, aquele abuso, aquela violência, vivenciar aquilo adoece as crianças, adoecem eles, são ciclos que podem se repetir, porque uns vão adoecer e levar para um lado, eu não quero viver o que a minha mãe, o que a minha família viveu, ou eu só aprendi a viver desse jeito, essa é a vida que existe, então vamos repetir esse ciclo mais uma vez. Então, essas mulheres que elas tenham essa coragem de fazer essa denúncia, de ir até o fim, independente da situação, que seja também para proteger os seus filhos e dar uma melhor qualidade. Sim, mas você sabe que a gente fala muito isso na questão da carência financeira e tudo. Eu lido com públicos muito diversos na área que eu atuo. Ali tem tanto áreas com poder aquisitivo maior quanto menor. E eu vejo na de poder aquisitivo maior o que as mães fazem porque elas não querem reduzir o padrão de vida daquele filho. E antes isso falava pra mim assim, bobagem, né? Mas não é, pra realidade deles não é, né? Então assim, eu também tenho que ser empática com isso. Então assim, eu tive um caso lá que a mãe tinha uma filha de 14 anos, padrão de vida excelente, sempre foi, tá? O marido, quando a conheceu, ela já era, os pais eram ricos também, então. E ela mantinha um padrão de vida muito bom para a filha, ali, fazer aula de equitação, todas as aulas de padrão alto de vida. E a família dela, ao longo do pai, perdeu dinheiro, e aí ela ficou ali, o marido que bancava aquele padrão de vida. E quando o dele era violência psicológica, ele chamava ela de burra todos os dias. Na questão de diminuir, e ela criou coragem para sair daquele casamento, ele foi para violência patrimonial. Então ele tirou da filha, o grau de vingança dele foi da filha. Ele tirou da filha tudo que a filha tinha de benefícios, né? De escola, plano de saúde, tudo. Ele reduziu, assim, ele deixou o plano de saúde, mas um padrão bem menor. E a escola também, ele mudou ela para um padrão menor. E aí essa filha acompanhava a mãe na delegacia algumas vezes, do que eu até não acho adequado a exposição, mas a mãe levava. E aí uma das vezes o inquérito demora, né? A menina já tinha feito 15 anos e adolescente super descontraída. Uma vez ela pediu para falar comigo, ela falou assim, olha, eu já falei para minha mãe que eu não me importo de baixar o meu padrão de vida pra gente viver em paz. Eu falei, gente, olha o grau. Tem que ouvir a adolescente, a maturidade dela, né? Ela já tá chegando no nível que ela quer viver em paz. Ô, Dani, a liberdade. Mas a Dani me falou uma coisa que eu me lembrei. De algo que eu vejo sempre na delegacia. Você viu uma adolescente que teve uma conduta super positiva, mas sabe o que eu vejo muito? As mães se preocupam. Não vou sair de casa pelo padrão por causa disso, porque eu não quero criar o meu filho sem pai. Muitas pessoas crescem em lares que você ouve a mãe falando assim, não, só quero esperar as crianças ficarem independentes ou maiores pra eu sair, largar esse traste, né? Mas eu fui vítima disso, Monique. Muitas pessoas, né? No Nordeste, principalmente. Meu pai traía muito minha mãe, né? Então assim, ela tolera, comum, né? Pelos filhos. E aí, quando a adolescência, a cidade era pequenininha, a gente escutava a moto do meu pai indo pra casa da amante. Você já sabia, eu só tolerando. Né? E a gente, eu olhava pra minha mãe, uma pessoa independente, uma pessoa tudo, e ela aceitava aquilo. Aí um dia, eu já adolescente, eu falei, mãe, por que não separa? Né? Vai ficar fazendo a gente passar vergonha numa cidade pequenininha, onde todo mundo se conhece. Ela, não posso criar filha. E o peso que ela colocou pra mim, porque na época a minha irmã era pequenininha. Sem pai. Filha sem pai. Aí depois de um tempo, minha irmã faleceu, tudo, eu já tinha saído de casa. E aí novamente, falei, mãe, pelo amor de Deus,
Ela já era provedora. Por que não termina esse casamento? Agora já tô até aqui, vou ficar até o final. E ficou. O companheiro, né? E minha mãe era um companheiro que não é companheiro. Mas as pessoas não querem ficar sozinhas porque a cultura por causa vem do não admite. Mas uma coisa que eu vejo muito grave, assim, essa criança chega na delegacia às vezes, eu vejo muito isso lá na área da Zona Sul. Aí, como você falou, a mãe vai e leva a criança. Eu não permito que a criança fique lá. Nós hoje temos uma brinquedoteca e a criança fica lá, mas nem sempre tem alguém para ficar com a criança na brinquedoteca. Então, em algumas ocasiões, a criança fica por perto, né? Eu já vi várias vezes, a mãe tá me contando o que aconteceu, aí demorou um pouco o atendimento, um menino uma vez virou e falou assim, anda logo, sua lerda, eu tenho que ir pra não sei onde, não lembro, eu acho que era pra natação. Eu tenho minha natação. Ele tratou a mãe desta maneira. Com quem ele aprendeu a tratar a mãe desse jeito? E a mãe, calma, fulaninha, mamãe já tá acabando. Ela reproduzindo a mesma postura que ela tem com o pai, com o filho. Exato. Aí eu falei, vem cá, você vai deixar ele falar com você desse jeito? Daqui a pouco é ele que tá te agredindo, né? Ela, não, tadinho, mas é porque ele vê o pai dele, aí já justifica a conduta. É a culpa, né? É a culpa, né, porque ela sabe né? que... Então é muito complicado. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma mulher, nasce uma culpa, nasce todo mundo, nasce uma culpa. A culpa tá lá. Ô Cris, você hoje tá dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Que, assim, aqui na nossa região é uma referência. Tem vários serviços reunidos. Quando você me apresentou, inclusive, do começo ao fim hoje, né? Até já tá com o IML lá dentro da delegacia. Como que essa estrutura da qual você vive, diferente das outras delegacias, pode impactar a vida dessa mulher? Muito. É justamente isso que a gente estava falando. Porque a violência, ela não começa e termina na delegacia. Esse ciclo da violência... Eu fiz um BO, acabou. Agora exatamente. É só começo. A mulher tem que passar por toda uma rede de apoio para ela romper o ciclo, senão ela não consegue. É a questão dos filhos, a financeira, para onde eu vou, abrigo, uma psicóloga. Não, e outra, eu fiz o BO. E agora? Aí? E agora? Saio daqui com esse BO, faço o quê? Vou no IML longe pra caramba, não vou, porque eu não tenho grana para passagem, eu não tenho tempo para ir até o IML. Me indicaram uma terapia também no outro local. Ela se perde na rede, é isso, a gente perde a mulher na rede. A diferença de estar inserida na casa é justamente essa, eu não perco a mulher. Conta pro pessoal quais são os processos que chegando na sua delegacia eles passam. Então, a mulher ela chega na Casa da Mulher Brasileira, que é um complexo multidisciplinar. É o único modelo em São Paulo e a gente se ressente porque a gente queria que isso se replicasse em outros, na área da Monique, que é uma área imensa, precisava de uma casa, né? Estou aceitando. Está aceitando? Eu queria muito que tivesse uma também. Todo mundo aceita, né? Todo mundo aceita. Porque faz o nosso trabalho funcionar, né? Exatamente. Sim. E faz com que a gente se foque no nosso trabalho e as outras facetas da violência são cuidadas por outras áreas. Sim. Então ela chega, se ela relata um caso de violência, ela é encaminhada para a delegacia. Da delegacia, ela já recebe a requisição, pede medida protetiva e a medida protetiva ela é analisada dentro da casa. Existe uma juíza de plantão que vai analisar, ela sai já da casa com a medida protetiva dela concedida. E se ela precisa do Ministério Público, também tem Ministério Público. Defensoria Pública, que faz toda a diferença nessa questão dos filhos, que a gente percebe que ela precisa de um apoio para a questão dos filhos dela. Ou pensão alimentícia, regulamentação de guarda, a gente já encaminha essa mulher para a Defensoria Pública e ela já inicia o processo para obtenção de guarda, pensão alimentícia e outras questões de divisão de bens, patrimônio. Então, ela precisa de psicólogo. Ela já tem lá na casa também as primeiras sessões, porque a gente não lida só com mulher da nossa área. Pode ser que venha alguém da área da Monique, que é bem distante da minha. Então, ela tem algumas sessões na casa. Elas precisam desse apoio amplo. Ela faz algumas sessões na casa, mas depois a própria rede articula um local mais próximo da casa dela. Sim. Se ela precisa de abrigo, a rede articula também um abrigo lá. Quantas vezes, quando eu estava numa delegacia de porta de rua, que são das meninas, chegava uma mulher 10 horas da noite com 3 malas, 2 crianças. Como que você vai se virar? Aí você pega o telefone e começa a falar com a rede. Se tiver filho, é muito difícil conseguir um abrigo para mulher aqui Dependendo da idade, 12, 13 anos, um menino, é muito difícil você ter um local para mulher ir com filho. E aí você começa a articular. E lá na casa... E você já tem toda essa articulação, você encaminha ela para um setor. Pelo menos naquele dia que ela chegou, ela consegue ficar lá até você conseguir mais tempo com a rede. É um retrato de como a rede deve funcionar. Exatamente. Muito bom. É um retrato de como a gente tinha que ter esse modelo. Se não fosse a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Paulistana, a Casa da Mulher, a nomenclatura pouco importa. O que importa é você ter um local. Estrutura.
E que e você vê tão bacana que a casa é construída toda no nível. Isso quer dizer o quê? E ela é circular, que é justamente para ela circular em todos os agentes que integram o complexo. Então, isso facilita o trabalho da gente, a gente vê uma efetividade, né? E eu mesma que estive lá, quando você entra, você não tem aquele... Você não se sente naquele lugar, naquele ambiente hostil. Porque você entrar na delegacia já é um BO, né? Sim. Você nem fez o BO, mas já é um BO. Cheio de frasezinhas. É lindo, Isso. é motivacional, você encoraja uma mulher, aquele ambiente não é hostil. Porque Tem a delegacia... bichinhos, né? Daí você Tem bichinho, tem meus gatos. seus gatos todos circulando. E você, diferente de uma delegacia que você chega, você pega o criminoso, o bandido que roubou o carro, que matou não sei quem, aí a mulher tá lá, já tá naquela situação difícil, se sentindo mal, ainda encontra tudo aquela... O que eu vou fazer aqui? Exatamente. Eu vou embora? Tem que levar os filhos juntos, põe os filhos para aquela situação. Para aquela situação. Mas hoje as delegacias de defesa da mulher na capital, pelo menos, Já estão mais... Todas têm esse perfil. mais tem bem mais um vestidas, perfil mais bem... acolhedor. Apesar de não ter a rede Não é a lá mesma atrás. estrutura da Casa da Mulher Brasileira, mas a gente E as tem salas de conseguido, EDMs também hoje, né? Hoje os Não. distritos que funcionam 24 horas, eles são obrigados Já a ter tem um essa. espaço destinado ao registro de boletins de violência doméstica. São Paulo tá à frente de muita coisa Muito. nesse sentido, né? Mas nunca vai ser suficiente, Sim. porque além de ser uma epidemia, né? A rede não dá conta, mas acho que o governo vem se esforçando. Muito, verdade. E a gente também, né? A gente também. Pra fazer um bom trabalho. Ô Monique, você idealizou esse projeto lá na Sexta DDM, que é a Sexta DDM Móvel. De onde que surgiu essa iniciativa e como que ela aproxima essas mulheres à delegacia da sociedade? Exato. Nós trabalhamos na área da Zona Sul, que eu acho que é a maior da capital. Isso aqui é a capital, daqui para baixo, que corresponde a 43%, nós temos a minha delegacia respondendo. Daqui para cima, com 57%, nós temos outras 8 delegacias. Então Sim. já vê que está uma área sobrecarregado. sobrecarregado. Da nossa área tem desde uma população bem rica até quilombolas, tem remanescentes quilombolas, tem 14 aldeamentos indígenas, então muitas ocupações, uma população muito híbrida, muito mista, e tem uma distância geográfica muito grande. Quem está aqui na ponta, que é Parelheiros, não vai até Santo Amaro para fazer um boletim de ocorrência. Até vai, mas nós fizemos um levantamento e vimos que é um número muito insignificante. Não quer dizer que a violência não aconteça naquele extremo, né? É a subnotificação. E as pessoas nem sempre procuram uma delegacia comum para registrar. E aí, pensando nisso, nós montamos esse projeto que começou com o nome de DDM itinerante, né? Que nós íamos até lá, mas aí eu achei que o nome itinerante não era muito popular, as pessoas não iam poder entender, aí botou móvel. E vem novidade aí sobre esse assunto agora, em razão do próprio Agosto Lilás, depois vocês vão ficar sabendo. Já me convida. Já tá convidada, já. A ideia é integrar muito mais, assim, já que essas pessoas não vêm até a delegacia, nós vamos até elas. A ideia é aproximar de verdade, e até porque, assim, para muitas pessoas a polícia é um agente hostil, né? As pessoas remetem essa imagem hostil ao policial que vai entrar para prender o pai de família. Cada um tem uma imagem da polícia. Ninguém procura a polícia pra coisa boa. Sim. E aí, então a nossa ideia é desmistificar, é tirar isso e transformar uma polícia mais acessível, que a mulher pode procurar. E nós vamos até lá agora. Já começamos esse projeto pelas aldeias indígenas de Parelheiros, já fizemos muitos projetos no Grajaú. E a ideia agora é uma presença mais constante para que a mulher consiga se programar, para mesmo que ela não consiga se deslocar até Santo Amaro, ela não vai deixar de pedir a medida protetiva dela, de fazer o boletim de ocorrência. Mas, além disso, até fazer um gancho para quem está assistindo, quem está em outras áreas, mesmo que não seja a área da Zona Sul, se está numa situação de risco, não consegue se deslocar até a delegacia, está numa situação de urgência e acha que é a situação de pedir medida protetiva, em São Paulo nós temos a Delegacia da Mulher Online. Tem o mesmo padrão de qualidade de um BO feito na delegacia. Sim. Inclusive, se você está na área do centro, que é a área da primeira DDM, registra um boletim de ocorrência online, vai chegar para a Cris, o inquérito vai ficar nas mãos dela. Vamos mostrar aqui. Tem um aplicativo SP Mulher Segura, que a mulher pode fazer o BO e pedir protetiva. Isso, SP Mulher Segura, aqui, ó, se vocês conseguirem ver. E esse, aí aqui... tem o botão do pânico também. A mulher que pedir medida protetiva. Depois que ela tiver a medida protetiva, se ela se sentir insegura, que foi o que você contou daquele caso, ela precisa notificar. E a gente vê também hoje muitas mulheres nessas histórias de pedir para a delegacia...
que você tem uma mulher recentemente que pediu remédio, e eu acho que os policiais hoje que têm recebido essas denúncias estão mais preparados também. É a cabine lilás, né? Polícia, né? É mais sensível para perceber ali que é um código. Exatamente. O policial que trabalha nessa frente, ele tá sendo treinado para entender que a mulher nem sempre vai ligar falando de forma bem clara. Eu acho que daí até a importância também do botão do pânico. A mulher que tá numa situação de urgência tem que parar, pegar o celular, ligar o 190, explicar às vezes ela não tem tempo. Ela paralisa, ela fica ali em choque, então é só apertar. E esses aplicativos, se eu não me engano, eles dá para você fazer dentro do aplicativo, e eu vi isso na prefeitura, que ele não é um aplicativo, olha, SP Mulher, que o homem, né, esses homens consegue ocultar. Consegue ocultar, também. acionar esse botão do pânico. A gente tem hoje a GCM também, faz um trabalho Guardiã, Mulher Guardiã, Maria da Penha, né, que faz, que quando tem esses botões do pânico e ficam até vigilantes dessas mulheres que têm medidas protetivas. Sim. Então, o que você falou é óbvio, nós temos muito ainda a avançar, porque aquele que realmente é um agressor e ele quer fazer a vítima, ele não tem medida protetiva que sustente, não tem nada. O que não tem o medo do papel e da medida, ele realmente... Mas muitos ainda têm o medo dessa exposição, dessa medida e tudo mais. Inclusive, esse caso que nós citamos, desse rapaz que deu a pesada na mulher, que a namorada ficou assistindo, ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Então, você percebe que realmente o que é agressor mesmo... Para ele não vai importar, mas para muitos hoje ainda é uma... Para a maioria. Todo mundo vai ter. Para a maioria protetiva, ela funciona muito bem. E salva vidas, né? Que veio para mudar a concepção que a gente tinha de trabalhar com violência doméstica, né? Antes, a lei é de 2006. O crime de descumprimento de medida protetiva, ele demorou um pouco, ele só veio em 2018. Nesse período, a gente ficava um pouco ali no limbo. Vai responder por desobediência, vai responder... Qual que é a sanção que vai ter para o homem que desrespeitar essa medida protetiva? Hoje não, hoje é automático, é uma prisão. E é uma prisão super fácil. A prisão, como é que eu gosto de fazer? Porque é simples, requer apenas um entendimento. Teve um que eu prendi, eu perguntei para ele estava proibido de se aproximar da moça a 300 metros. E ele foi no local de trabalho dela e ficou olhando para ela, assim, próxima. O local de trabalho já sabia, era um supermercado, tudo. E chamaram a gente lá. E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu vou ficar preso só por isso? Eu falei, você sabe medir? Então você vai ficar preso por isso. Aí ele tinha sido beneficiado com a medida protetiva uma semana antes. Ele foi preso em flagrante, saiu na audiência de custódia no dia seguinte. O juiz falou, vou te soltar mediante você cumprir essas determinações aqui. Não deu 7 dias, ele descumpriu. Aí ele olhou pra mim e falou, a senhora acha que eu saio amanhã? Eu falei, pensa comigo. O juiz te soltou 7 dias atrás. Dizendo que era para você cumprir o que ele tinha determinado e você não cumpriu. Porque o descumprimento da medida protetiva, a vítima não é a mulher. A vítima é a administração da justiça. É o juiz que diz para ele, você vai cumprir o que eu estou determinando. E se ele não cumprir, ele vai responder por isso. Então, assim, medida protetiva funciona. Toda vez que a gente fala, tem sempre alguém que fala, mas eu conheço alguém que tinha medida protetiva e mas é uma exceção, né? Que está aprimorando também. Me diz uma coisa, vamos falar que você citou aqui. Audiência de custódia. A violência doméstica fica bastante. Tem sido o oposto porque dos a gente outros crimes. Então tá. Fica. Eu queria saber se a audiência... E quando sai com tornozeleira ou medida protetiva. Sempre sai com medida protetiva. E tornozeleira pode agora. Sair com tornozeleira. Exatamente. E assim, 90% pelo menos dos meus... 95% ficam presos. Ficam presos, a gente também, a maioria. Hoje é o inverso da regra dessa. Um perfil mais... Acho que tanta notícia de feminicídio e eles estão mais conservadores. Vai dizer assim, eu não posso se arriscar. Não vou arriscar aqui. É bem difícil a gente Mas a gente sabe assim, apesar de todos esses avanços que a gente tem de aplicativo, medida protetiva, lei e tudo mais, tornozeleira, a gente ainda tá muito aquém. Né? Ainda tem muita coisa para melhorar. O que vocês acham que hoje é o que mais falta? Olha, assim, quando a gente pensa nisso, infelizmente, eu me recordo de um caso que foi muito triste, que eu acho que foi dezembro de 21, vocês vão se lembrar, que foi no Rio de Janeiro, a juíza. Também me lembrei quando ela falou da protetiva. Ele sentou e ficou esperando ser preso. Ela tinha a escolta, ela era uma juíza, ela tinha a escolta que o tribunal dava. Ela tinha protetiva. Ela tinha medida protetiva. Ela tinha até condições de pagar um segurança para ela. Mas nada. Ela tinha 2 filhas com esse, né? As meninas estão aí. Mas por conta dos filhos, ela acreditou que ele ia mudar. Eu acho que
porque ela queria ter uma convivência dele com os filhos, ela dispensou a escolta, pediu a revogação da medida protetiva. E num domingo de manhã, tem imagens, ela foi levar as filhas para ele e ele esfaqueou ela e matou. E sentou e ficou esperando. Esse caso, a medida protetiva não resolveria, é aquela exceção. Então, porque assim, ele sabia, ele sentou e ficou esperando. Ele agora pode me prender que eu já fiz a questão é que a gente trabalhar com violência doméstica tem essa questão da frustração, especialmente se nós temos filhos, porque essa mulher vai ter algum contato com esse homem. E assim, ela poderia ter tido toda a escolta do mundo, ainda poderia ter ocorrido o que aconteceu. Então, foi que as meninas saíram correndo do carro? Elas estavam junto no carro. Eu lembro desse E ele nunca declarou nada. Foi 2021 Foi já? dezembro de 21 ou 22. Eu lembro que era pandemia ali, ainda tava, acho que é 21. Mas é importante que as pessoas que estão assistindo entendam que é o seguinte, isso é exceção da exceção. Exceção. Em regra, a medida protetiva tem um potencial intimidatório muito grande. E aí, aquela pessoa que está disposta a tudo, que acha que não tem nada a perder, você pode dar o que for pra essa mulher e aí é o que a gente fala. O que essa mulher tem que fazer, então, pra ela não viver com medo? Mudar a rotina dela, não minimizar o potencial desse cara de fazer o mal contra ela, mesmo que tenha filho. Nós vimos várias notícias de homens que, quando acham que já não tem mais como atingir a mulher, começam a atingir seus filhos. Teve um que, acho que foi no sul do Brasil, que matou o filho e falou, eu fiz uma besteirinha. Eu fiz uma besteirinha. Porque essa mulher, agora ele conseguiu atingir essa mulher. Que jogou a criança da Então, assim, mas isso é exceção da exceção. Por quê? O que os números dizem pra gente? A cada 100 mulheres que morrem vítimas de seus relacionamentos, somente 7 tinham medida protetiva. O que nós estamos falando aí, Carol? Você salvou 93. Nós conseguimos salvar muitas mulheres, porque a maioria das que morrem não tem medida protetiva. Então, é um dado otimista que mostra que o Estado está acertando, que o nosso trabalho vem funcionando. Só que não dá para chegar a 100% ainda. Pode ser que um dia chegue. Eu acho que nunca vai chegar, porque existe esse fator sentimental que envolve. A mulher, existe um relacionamento ali. Essa juíza, ela tinha todo o potencial para ter. Quer dizer, a minha mensagem é, não peça a revogação da medida protetiva. Pode ser que você ainda vá ser vítima com a medida protetiva, mas você diminuiu um pouco o risco. Então, assim, mas então vai caber a vítima se proteger de certa forma, assim como a Monique falou, mudar a rotina, ter algumas cautelas. Existem autores que no momento que eles são intimados da medida protetiva, eles tiram, recuam e param. Já muda de atitude, eles têm medo de ser preso. 90% deles. Mas existe aquela parcela que aí eles começam a agir até com um pouco mais de violência. Essa vítima que percebe que o autor, ao ser intimado de uma medida protetiva, mas de fato se tornou um pouco mais violento, ali a gente vai ter que trabalhar com ela com mais cautela. Mas me diz uma coisa, hoje eu vou dizer, eu enquanto cidadã, vendo os casos, vocês têm mais propriedade para falar sobre isso, que a medida funciona. Mas a gente tem visto, não sei se por conta da rede social, não sei se por conta da internet, parece que tá um surto. É isso que eu vou dizer. Mas, surto de homens e as pessoas filmando imagens. Que o vizinho filmou na sacada que ele dava martelada nela, a outra é essa mulher do carro, a outra que toma 60 socos e tudo mais. Parece, pra gente enquanto sociedade, parece que nada disso tá funcionando. Não, mas o que eu... Desculpa, Monique. O que eu acho e que, de certa forma, eu acho até interessante, é que tem ganhado visibilidade. Entendeu? Então, assim, eram casos que antes eram tolerados, aceitados, não era notícia. E hoje a gente não tolera mais. A gente não tolera mais. E a gente filma tudo, né? Mas e hoje também me parece, aí pensando no contrário, que esses casos que estão acontecendo, que estão visíveis, encoraja as mulheres falando assim, realmente... Não quero ser a próxima. Próxima. Pode ser, eu acho que comigo não vai acontecer, mas pode acontecer, um potencial. Nós estamos falando do ponto mais grave, né? Que é onde a gente espera que a mulher não chegue, que é no feminicídio. Mas eu acho que o alerta tem que estar bem antes. E na internet tem ajudado isso, com a questão da violência psicológica, né? Que é difícil tipificar também, é difícil levar isso para um boletim de ocorrência. Porque tá aqui dentro, então a gente não leva, mas... eu acho que os alertas têm que começar daí, dos primeiros sinais. Não esperar chegar nesse ponto de agressão, de que você precise de uma medida protetiva, de você entender que dentro de um relacionamento, quando você precisa abrir mão da sua voz, da sua identidade, já é um problema muito grave, porque nenhum boletim de ocorrência vai recuperar isso. Sim. Né? Então eu acho que o alerta tem que vir bem antes, né? É o primeiro sinal, a gente sempre trabalha na Polícia Civil com isso é uma bandeira nossa, assim. O primeiro sinal de violência, ele começou a te xingar,
A gente tem aquilo, começa com ofensa verbal, passa para ameaça, lesão corporal e em alguns casos feminicídio. Começou a te xingar em casa, você é boa, você não sabe fazer nada. Isso é violência psicológica e também as injúrias, né, os xingamentos. Isso já é suficiente para você pedir uma medida protetiva. Exato. O primeiro sinal de violência já é suficiente para medida protetiva. E desses casos todos que você mencionou, Ana, pode ter certeza que a minoria tinha uma medida protetiva. A medida protetiva, ela salva vidas. Na minha unidade, todos os casos que eu tive de feminicídio nos últimos anos, nenhuma mulher tinha medida protetiva. Então, aproveitando esse gancho, quais são os sinais, como que uma mulher pode pedir uma medida protetiva? Porque você falando sobre isso, sobre essa violência verbal, eu mesma não sabia que uma mulher pode pedir medida. Então, quais são os sinais e como que uma mulher pode pedir uma medida protetiva? Hoje em dia, quase tudo que o homem faz nesse sentido da violência é tipificado como crime. Antigamente a gente tinha uma lacuna que era violência psicológica, mas hoje a gente também não tem mais. A gente tinha perseguição, mas hoje a gente tem como crime. Então, se você está em casa, ele começa a te xingar, te ofender, você é burra, você não sabe fazer nada, xinga, palavrão. Há uma ameaça por meio de violência que não é violência física, mas ele quebra as coisas em casa, né? Sim. Ele começa a quebrar tudo, ele martela a parede, ele joga os pratos no chão, ele grita, ele quebra a porta. Isso também isso é uma ameaça, isso é uma violência. Toda uma intimidação, tudo isso pode ser levado ao conhecimento da autoridade policial através de um boletim de ocorrência, fisicamente ou através dos aplicativos, do aplicativo que a gente mencionou, e ela já é suficiente para ela pedir uma medida protetiva. Perceber que o relacionamento não está saudável. E vamos romantizar, pode ser de uma forma bem didática? Lógico! Você viu, quem é que viu a Pequena Sereia? Lá vem. Pequena Sereia. Faltava, né? Eram os 3 três que você tinha. Podemos falar de mais, tem mais aí. Tem a Bela Adormecida também. Dedo a Branca de Neve. A gente vai fazer, eu vou fazer na minha página. Podcast infantil. Não, uma página só das teorias da violência. Mas é pra gente ver que assim, a gente se coloca em padrões, às vezes, de princesa. A mulher cresceu pra ser uma princesa, pra encontrar o príncipe. E olha, isso é saudável nem sempre. Então vamos ver um relacionamento abusivo partindo de uma princesa. Quem é a Ariel? Ela era pequena sereia, vivia no fundo do mar e tinha um dom, que era o canto, a voz, não era? Sim. Não sei, eu nunca vi. Olha, isso, Cris. Tem até filha menina? Não, tem. E agora teve uma regravação agora com a personagem negra, né? Então, a pequena sereia vivia no fundo do mar, então vou até explicar pra quem também não tenha visto. Live action novo. Isso, ela tinha o dom do canto, era maravilhosa, com uma família incrível. E aí até que um dia ela vai à superfície e vê um príncipe, branco, como todo príncipe, aquele padrão e tal, mas focando aqui na nossa questão. E aí ela se apaixona. Pra viver na superfície, ela tem que ter pernas e conseguir respirar. Então ela tem que deixar de ser uma sereia. Ela faz um pacto com a Úrsula e que ela dá em troca a voz dela pra viver na superfície com esse príncipe. E vai viver na superfície. O que acontece? Ela viveu feliz lá com ele, né, no relacionamento. Pra viver na superfície, ela não podia mais viver no fundo do mar. Ela abriu mão da identidade dela pra viver um relacionamento. Abriu mão. A primeira coisa que ela teve que abrir mão pra viver com esse homem foi da família e de quem ela era. Quantas de nossas amigas, das mulheres que nós atendemos, não são Ariel também, tiveram que abrir mão de sua identidade, abriram mão da sua voz, né? Porque não só era o dom ou a identidade dela, era a voz. Deixaram de trabalhar. Exatamente, viraram dependentes desse relacionamento porque era só o que ela tinha. E aí a dificuldade de muitas mulheres denunciarem de caírem fora desse relacionamento abusivo, porque é só o que ela tem. Porque ele queria ela queria ele, mas ela virou depois só o que ele queria. E ela não tem mais nada. Então, assim, não tem mais nada. A mulher se vê muito dependente daquele relacionamento. Então é a síndrome da Ariel, viu? Boa. Mas isso aí é uma violência psicológica. Você tá acabando com os filmes. Tá acabando. Não, você tá tirando esse estigma das... Não, é óbvio, eu amo esse filme, eu amo a Bela e a Fera, mas a Bela e a Fera tem um viés também bem abusivo de colocar a mulher sempre em contato com a violência, de ser submissa, responsável pela agressividade. E aí, assim, nós temos que ver. Isso vendia há um tempo atrás, porque era assim que a mulher se via. Hoje a Disney faz novos filmes, você vê a Valente, você vê a Pocahontas, que não casam, que não estão preocupadas mais com o relacionamento. Por quê? Estão dialogando com a mulher de hoje em dia. A Frozen. Mas assim, aí a gente já tá chegando num ponto de violência. E que a Cris falou, né? A gente trabalha com as bandeiras vermelhas. Então você tem uma amiga que é super do esporte, que é aquela amiga que gosta de uma roupa mais ousada, é dela, é da personalidade dela, é característica dela. E ela é uma pessoa que tem muitos amigos homens, que interage, que brinca. E aí, de repente, ela inicia um relacionamento. E é óbvio que quando a gente inicia um relacionamento, a gente vive um pouco mais junto ali, faz parte.
mas completamente. Sim. Então, assim, ela já não curte mais o esporte, não encontra mais os amigos. E não deixou de aparenta ser estar feliz vaidosa. mais também, né? E ela foi se Não aparenta fechando. E aí, assim, cabe a você que tá do lado, será que... Então, Não dá essa pra era a ter minha uma próxima conversa? pergunta. Qual que é o papel da sociedade? Seja, ele é amigo, é família, é companheiro de trabalho, as pessoas que trabalham. Qual que é o papel da sociedade? Como é que essas pessoas podem... Porque assim, eu posso ter uma amiga que eu tenho certeza, ela pode às vezes não me relatar. E acontecer isso que você falou. A mulher, ela simplesmente deixou de fazer tudo aquilo e você tá percebendo que ela tá num relacionamento abusivo, não necessariamente agressivo, mas abusivo. Como é que a gente, enquanto sociedade, pode ajudar? Porque se ela não quiser, eu posso fazer a denúncia que eu quiser. Mas acho que... Tirando, antes dela chegar nessa questão da violência. Acho que é Eu acho que importante estar você ali ter também, a né? escuta ativa. Sabe? Sem julgar. Sem julgar. Não, julgar a gente vai julgar. Mas Não, vamos deixa treinar pra o dentro, rosto. Exatamente. Eu julgo lá dentro da minha casa. Você não Eu pode tenho isolar essa A gente mulher, fala só pra vai equipe, ver, né? não Veste a deixa máscara, não deixa transparecer. Cara de pastel transparecer. vazio. Possibilita que Exatamente. essa amiga, eu tive um caso na minha família, e aí ela contava, e a gente assim, só que ela resolveu retomar um relacionamento. E aí a gente frustrado, porque ela já tinha dado passos pra sair, mas ela resolveu retomar. E aí a gente conversou entre os primos, né, falou, vamos deixar, porque se a gente se opuser agora, Aí ela se infiltra mais e ela a não gente vai vai perder. pedir mais ajuda pra gente. E a gente teve que ter paciência, lógico, acompanhando pra ver se não tinha um crime mais grave ali, tudo, né? Sim. Acompanhando sempre. E aí ela foi, retomou por um período. A gente sempre ali, ó, precisar, a gente tá aqui. Quer sair? Quer ir em algum lugar? E aí, quando ela percebeu, não vai dar mais, vou recuar, eu sei que eu tenho uma rede de apoio aqui do lado, que isso era Sim, importante, ela é saber importante, que a gente estava sim. lá. Então, se você é amigo, se você é família, se você é um colega de trabalho, se você... É lógico que é difícil porque dá vontade de dizer o quê? Eu te avisei que não prestava, hein? Eu vi quando eu te... Então você é burra. Mas Não isso faça aí isso. não E é pode. isso que não pode Não acontecer. pode. Mas tem uma outra Gente. questão também. Porque esse tipo de... Sim. O que você talvez tenha vontade de falar pra ela, eu te avisei, você foi burra nessa questão e tudo mais, é exatamente aquilo que ela vivia. Exatamente. E ela é o que ela não quer precisa ouvir. sair daquilo. E não é isso que ela quer ouvir, Não, né? ela Mas tem precisa uma que você questão esteja também. disponível. E se ela Diferenciar for duas uma violências. vítima de agressão? Aí ela É já isso que eu está ia falar passando pela Aí violência. vai Você ter pode que até ligar um fazer denúncia 80 anônima também. Isso. Então, eu uso o quê? Um Disque 100? 180. 180. Tem vários Que é canais. Que é denúncia denunciar a anônima. violência contra a mulher, o De Disque vários 100. canais, na verdade, hoje. Às Hoje, vezes vão na delegacia. É, Ele já vai. vai lá. Ou então comum faz por familiar. e-mail. Mas se a pessoa não quer se expor, dar o nome, não tem É. tempo, faz um 180, 190. Se Vai receber está várias acontecendo orientações. agora, se você está no seu prédio, está escutando uma mulher apanhar, se agredir, 190. não adianta 180. Porque É um 90 para que a polícia 190 você chegue. liga sempre E, Carol, 90. essa mulher, quando a polícia chegar, pode dizer, não é nada disso, a gente só tava conversando de uma forma mais acalorada, né? Mas você mandou algumas mensagens ali, que as pessoas estão vendo, uma hora essa mensagem vai chegar pra ela, que aquilo ali é violência, e pro pra ele cara também. E pra ele, você inibe, porque colocou a colher no momento correto, que se ele tivesse Exatamente. parado, onde esse homem podia chegar nessa noite? Uma dúvida. Eu escutei, sei lá, escutei uma vizinha minha. Uhum. Fiz uma denúncia, liguei, ó, eu tô escutando violência, blá blá blá. Uhum. A polícia, quando ela chega no prédio, Uhum. ela precisa da autorização daquele morador para Do entrar? morador, não. Não. Existe a lei Mas a lei hoje do do condomínio, o síndico é obrigado, se tiver uma violência dentro do condomínio, a acionar a polícia. Existe uma lei dizendo que o síndico é obrigado a colocar a colher. Então, assim, justamente porque acontece entre quatro paredes, se deixasse tão na mão da vítima, ela não tá preparada para denunciar, você nunca teria autorização dela. Tá, Então- mas a polícia pode então Pode. bater nesse apartamento Pode, aí que Pode, vai, precisa ver a vítima. E se olhou que ela tá machucada, lesionada, por mais que ela diga que não foi nada, sabe aquelas barreiras no armário que tinha, Sim, vai levar pra delegacia. cair no banheiro. Porque é o cai no crime. banheiro, Cair no banheiro é o mais tradicional. Cai da escada. Se tem Você escada... mora no térreo, mas caiu da É escada. ação, justamente por saber disso e ser tão comum que a lei diz, o legislador trouxe para a lei algo que não vamos deixar mais na mão da mulher que não está em condições naquele momento de decidir Tá. a decisão. Então, assim, casos mais graves como lesão corporal, estupro, uma ameaça hoje em dia, né, São incondicionados. são incondicionados. Então, mesmo que a mulher não queira, vai ser feito um boletim Tá. de ocorrência. Pelo menos é o que a gente espera, é a tese, né? A teoria. Essa Sim. questão do síndico, dessa lei, justamente vem nessa toada de fazer a sociedade também ser responsável e, de alguma maneira, colaborar com a gente. Porque, cara, quantas histórias você ouve que, nossa, há anos eu escuto essa mulher apanhar e ninguém faz nada no prédio.
Ver apanhar no elevador. Ver apanhar no elevador. Então, assim, você atribui uma parcela de responsabilidade também a essa pessoa, que é do síndico e também dos outros funcionários e do administrador. Tem muitas pessoas que têm o medo da denúncia, né? Tem medo, se eu denunciar, eu escuto minha vizinha apanhar todo dia. Mas se eu fizer a denúncia, esse vizinho vai me bater. E eu já escutei isso de muitas pode pessoas. Ser que denúncia anônima, né? Por isso a denúncia anônima. Aí, dentro desse meu projeto, inclusive do Silêncio que Grita, óbvio que aqui eu trato do abuso, da exploração e da violência sexual infantil, mas eu acho que a violência contra a mulher entra nessa mesma seara do que eu vou falar. Eu, Carol, Ana Carolina Oliveira, eu prefiro ser aquela que enfrentou, aquela que denunciou, aquela que pôde ser uma forma de proteção, seja para uma criança, para um adolescente ou para uma mulher, do que aquela que se calou. A cabeça não vai em paz pro travesseiro. Não. Eu não vou. Inclusive eu fiz uma palestra e falei assim, olha, eu prefiro ser aquela que vai proteger uma criança, que vai proteger uma mulher, uma vítima. Por mais que ela fale, uma amiga, eu nunca mais falo com você, eu nunca mais olho na sua cara. Eu falei, mas eu fiz o meu papel. Sim, e eu espero que quem esteja assistindo a gente também seja essa rede de proteção. Você não é melhor do que quem tá agredindo quando você vê uma agressão e se cala, né? Essa do elevador, né? Não, é triste. Mas assim, a gente tem que saber que vai ali, porque assim, você fez sua parte. Exato. Se salvou, de repente você salvou a vida daquela pessoa, você salvou até a vida do homem, porque o fato dele matar uma pessoa e ir preso também vai destruir a vida dele. Então, assim, da família, de filhos. Então, assim, faz sua parte. Mas depois ela não vai falar mais comigo. Você tá em paz. Eu tô em paz, eu vou dormir em paz. Vou deitar minha cabeça. E você tem vários mecanismos para fazer a sua parte, se preservando, porque a gente não quer que ninguém se coloque numa situação de risco. Exato. Para isso que existe a denúncia anônima. Como você falou, fez o símbolo, procurou um GCM e pediu ajuda. É isso, a gente quer que a pessoa faça parte, ajude, num momento na hora de uma agressão ou depois conversando com a vítima, mas não se coloque em risco. E existem mecanismos para isso. Existe o 190, existe o 180, existem os canais de comunicação com a polícia. Tudo isso ela pode fazer denunciando sem se colocar em risco. Inclusive, aproveitando que você falou, para você, eu fiz um experimento e falei na minha rede, inclusive está na minha rede, com esse símbolo. Então, se você tá aí do outro lado e você vê em qualquer lugar uma mulher pedindo ajuda e fazendo este sinal em qualquer lugar, saiba que ela está pedindo ajuda. Então, seja você essa ponte em qualquer lugar que você esteja, no restaurante, na escola, no trabalho, na rua, ajude essa mulher, porque se ela está pedindo ajuda é porque ela realmente está precisando. E aí, para a gente finalizar aqui, que óbvio, essa mesa seria o dia inteiro com casos, com exemplos, com coisas que a gente pudesse falar. Se cada um de vocês pudesse olhar para sua câmera, você tá aqui, Dani, ali, vocês duas estão ali, deixar uma mensagem para essas mulheres que talvez assistam a gente, que elas possam se encorajar, ou talvez para quem esteja assistindo também aprender e saber como lidar caso seja essa pessoa que está passando com alguém da família, algum vizinho ou algum parente. Então, a câmera de vocês pode começar, Dani? Não, o meu recado é que você se perceba como vítima, se aceite como vítima, não se sinta constrangido, solicite o apoio necessário. Nem sempre o apoio é registrar o boletim de ocorrência, não é isso, mas se fortaleça psicologicamente, busque sua rede de apoio, encontre força para sair desse relacionamento, para enfrentar tudo que vai vir depois do relacionamento, e aí sim, se sentir que é necessário, que tem que tomar essa atitude, registrar o boletim de ocorrência. Existem muitos mecanismos, né? Então, São Paulo, a gente tem 9 delegacias de defesa da mulher na capital, tem a DDM online, tem as medidas protetivas, a legislação avança e a gente precisa que você use o que nós temos para fazer esse pedido de socorro. E a mesma coisa se você estiver vendo um familiar, um amigo, qualquer pessoa, seja essa escuta ativa para fortalecer essa pessoa para que possa pedir ajuda. Se reconhecer como vítima, no meu entender, é o principal fator. A partir desse momento, você consegue criar forças e aí sim. E não é menor por isso, tá, gente? Tá tudo bem, todo mundo é vítima em algum momento, não deixou de ser forte por isso, então tenha coragem e fica minha gratidão pelo convite de participar desse debate tão importante. Eu aqui agradeço. Afinal, falando também sobre o que a doutora falou aqui, ser vulnerável não te expõe, não te diminui, não faz nada de diferente. Você vai continuar sendo uma mulher forte. Inclusive, mostra que você é capaz de se permitir
para que você possa dar um passo adiante, né? Bora, Monique. Eu acho que essa tentativa de seguir todos os padrões que a sociedade nos impõe, dentre eles o silêncio e de ser Mulher Maravilha, é um fardo muito pesado. Ninguém precisa aguentar tudo em silêncio, nós precisamos romper esse silêncio. O primeiro passo é esse. Entender que nós somos seres sociais, nós nascemos para viver em sociedade. Quanto mais você se isola, quanto mais você se perceber isolada, mudar é super positivo, mas analisa as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Então, no primeiro sinalzinho de algo errado, não tá bacana, olha pra você, se olha no espelho com muito mais frequência e veja que você é uma pessoa maravilhosa, que precisa estar vivendo coisas saudáveis, não necessariamente com alguém, tá? Então, busque ajuda, saia de relacionamentos abusivos, acredite que tem muitas pessoas querendo te ajudar, se não é a polícia, é a igreja, é um amigo, mas não viva sozinha. Porque viver sozinho pode te colocar num castelo. Pode colocar num castelo e te asfixiar e te isolar e não permitir que você conheça a pessoa maravilhosa que você é, que você ainda pode ser. Nunca é tarde, que algumas pessoas dizem, mas já tem muito tempo, agora no final da minha vida eu vou viver sozinha. Sim, pode ser o melhor momento da sua vida e pode valer a pena. Então rompa, não importa se é um relacionamento de uma semana, de um mês ou de uma década, 2 décadas. Não viva nada que não seja saudável pra você, a gente sempre merece algo melhor. E obrigada pela caneca. Então, já que as meninas deram um foco mais na vítima, eu queria dar um foco na sociedade, que é chamar a sociedade, esse é o Agosto Lilás, é conscientizar a sociedade da importância do combate à violência de gênero. E aqui não vamos falar só da violência doméstica, vamos falar da violência sexual que a mulher sofre e a importância da sociedade nesse combate. O protocolo Não Se Cale, que determina que bares e restaurantes comuniquem esses fatos e acolham a mulher vítima de crimes sexuais. A questão da obrigatoriedade dos condomínios são chamamentos, ou seja, o Estado está chamando a sociedade para entrar nessa luta com ele. Porque a violência doméstica ela não se combate só com a vítima nos procurando ou só com a polícia e os outros órgãos. Ela se combate quando a sociedade percebe que aquilo ali é uma violência intolerável. Então, minha mensagem é chamar a sociedade, você que está aí sentada com uma amiga de trabalho, que sabe que está passando por uma situação de violência, essas pessoas que estavam no metrô, no caso, no elevador, no caso da Dani, e não ajudaram essa mulher, vocês também têm que entrar nessa batalha, porque a gente só vai vencer a violência quando todo mundo entrar nessa luta junto. Posso só fazer um gancho com o que a Cris falou? Lógico. Existe um movimento que tem surgindo, porque sempre que algo está crescendo, vem um movimento oposto tentando enfraquecer, né? O movimento Red Pill. Eu escuto muitas pessoas falando da credibilidade da Lei Maria da Penha e das vítimas dizendo que, mas muitas mulheres usam a Lei Maria da Penha para conseguir benefícios, né? E é importante a gente sempre falar uma coisa. Sempre que houver um benefício, você vê o Bolsa Família, vários benefícios assistenciais, eles são extremamente necessários. Mas para eles chegarem até quem precisa, vai ter sempre alguém que não precisa que vai estar se utilizando. Isso tira a necessidade dessas pessoas, não tira. Mesma coisa a Lei Maria da Penha. 99,99% das vítimas estão sofrendo, precisam. Inclusive tem mulheres que precisam e não estão se utilizando da lei, né? E isso não tira o crédito delas. Não é porque tem uma mulher ou outra que se aproveita que a lei não precisa existir. Pelo contrário, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas salvam vidas todos os dias. Então, nós não podemos dar credibilidade e botar o foco para essas pessoas que tentam tirar o crédito dela. É a terceira melhor lei do mundo. E não é à toa, justamente porque ela vem com ferramentas maravilhosas para proteger essas mulheres. Sem elas, eu acho que nós estaríamos ocupando um ranking ainda pior do que o Brasil ocupa hoje, né? E é importante saber que a Lei Maria da Penha se destina não só a mulheres, a meninas e mulheres trans também. Nós precisamos que as mulheres trans se identifiquem como tuteladas pela Lei Maria da Penha e procurem a delegacia, porque se a mulher cis ela sofre violência, a mulher trans ela sofre uma dupla vulnerabilidade. Ela precisa saber que a Delegacia de Defesa da Mulher é para ela também. Também. Muito importante esse recado, muito obrigada. Meninas, eu não tenho palavras aqui para agradecer vocês, principalmente por estarem nessa linha de frente da defesa contra a mulher, de a gente poder aqui falar abertamente sobre esses casos que, infelizmente, a gente tem que estar aqui, é uma realidade, então que a gente seja essa voz, a gente não pode se calar e estar nesses lugares aí de proteção, de defesa, de voz. Então, eu quero deixar aqui o canal aberto também. Combinei aqui e aguardem, porque nós não falaremos somente sobre o Agosto Lilás, teremos outras páginas para que, infelizmente, a gente
tenha que falar disso, mas é o que eu falo, quando a gente fala, muitas pessoas se curam, muitas pessoas se encorajam, e eu acho que é por isso que a gente realmente tem que continuar nessa questão, e vocês são inspirações, e que a gente siga falando aí principalmente da proteção das vítimas. Verdade. Queria aproveitar e deixar uma lembrança aqui Opa, para vocês do do meu podcast, que são bombons da Bombom. Ai, gente. Olha, Maravilhosos, pintados à mão. Ai, porque a vida não é só dureza, né? Não Tem é que ter só dureza, doçura a gente também, né? Olha que precisa lindo. disso também para continuar. Aí eu vou pedir sua ajuda, Monique. Esse aqui são os kits do meu projeto do Silêncio que Grita, que é de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Ela já deu. Deu? Só passar passa pro pra lado. cá. Para que vocês também... Maravilhoso esse projeto também. Graças a Deus ele foi conseguir fazer o lançamento aí. E a gente tem levado essa frente para muitas pessoas, conscientizando, levando essa questão que foi o que você falou, Cris. Não existe só a agressão física, né? Existe Exatamente. o abuso. E a gente, enquanto sociedade, precisa estar consciente e saber como enfrentar isso. Então eu queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês, a disponibilidade de vir falar com propriedade de causa, para que a gente possa estar cada dia mais informado. Muito obrigada e minha gratidão a vocês. A gente que agradece. Obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer. E você que ficou aqui conosco até agora, o meu muito obrigado. Não deixe de clicar, curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Se esse conteúdo fez sentido para você e alguém precisa escutá-lo, não deixe de encaminhar. Um beijo e até a próxima.